O segundo lugar do grupo 4. O líder agora é o Sporting Cristal, campeão peruano, que venceu em Lima a primeira batalha contra o time gaúcho. Envolvido pelo bom conjunto e pelo rápido toque de bola de um time que tem 7 jogadores da seleção peruana, o Grêmio teve que usar a força. E Mauro Galvão acabou cometendo pênalti logo no começo da partida. Solano cobrou rasteiro para Darley não evitar o gol. No primeiro tempo, a desvantagem do Grêmio aumentou quando Dinho esqueceu a bola e levou o vermelho. Só com a expulsão de Asteriano no segundo tempo é que o Grêmio ganhou espaço, mas perdeu a chance do gol de empate com o Dauri. No final, Darley ainda salvou o Grêmio de levar o segundo gol. Como consolo pela derrota, o Grêmio tem o fato de jogar as 3 próximas partidas do Grupo 4 da Libertadores em Porto Alegre, contra Cruzeiro, Aliança e Sporting Cristal. Alegria, perdemos a guerra, não perdemos a batalha. Lá ele sabe como é, lá os gaúchos mandam. Em São Paulo, um clássico de opostos. Tropeço do São Paulo no Campeonato Paulista. Hoje, na abertura do segundo turno, empatou com o Botafogo em Ribeirão Preto. Foi o 5º empate consecutivo do São Paulo. O Botafogo sai na frente, acompanha, Piquete entra livre, bate com categoria. No segundo tempo, Serginho vai à linha de fundo e toca para Marques deixar tudo igual. Botafogo 1, São Paulo 1. Campeonato Gaúcho, Grêmio, Santanense e Internacional em Santana do Livramento. Jogada de Marcelo, gol de Murilo, Inter 1-0. O Grêmio Santanense empata de pênalti. Mauro fecha o placar, 1-1. O Inter, vice-líder, está 4 pontos atrás do Grêmio. O difícil caminho do sucesso. E Corinthians fizeram um jogo mais emocionante. Túlio, o artilheiro corintiano, só entrou no segundo tempo e ficou devendo a torcida. Vamos aos gols. Palmeiras e Corinthians foi em Presidente Prudente. Marcelinho erra o chute, mas Donizete de cabeça abre o placar para o Corinthians. 1-0. O Palmeiras empata ainda no primeiro tempo. Djalminha bate a falta e Luizão faz de cabeça. Luizão subiu livre. Virada palmeirense no segundo tempo. Cafu cruza da direita. A zaga do Corinthians se atrapalha e Viola, que tingiu o cabelo de verde, desempata. Mas o Corinthians reage. Mirandinha recebe no meio de campo. Passa por Galeano. Deixa Leandro para trás. Dá um drible de corpo em Wagner e chuta na saída de Veloso. Golaço de Mirandinha. Final, Palmeiras 2, Corinthians 2. Portuguesa e Rio Branco no Canindé. Curê cruza. Mineiro acerta de primeira. Rio Branco 1-0. Paulinho tenta cruzar. A bola toca no braço de Xará. O juiz dá pênalti. Paulinho bate e empata para a Portuguesa. E olha a virada da Lusa. Rodrigo tabela com Branco e chuta forte. Portuguesa 2-1. No finzinho do jogo, a defesa da Portuguesa falha feio. Fabinho chuta sem chances de defesa para Klemer. Portuguesa 2, Rio Branco de Americana 2. Guarani e União São João em Campinas. Adailton cobra a falta e Cris de cabeça bota o Guarani na frente. Chiquinho lança, Odair toca de cabeça na saída de Irã. Final, Guarani 1, União de Araras 1. Santos e Inter de Limeira, Sérgio Araújo de fora da área, Inter 1-0. De falta, Marcos Assunção empata o jogo, 1-1. Chute de Alexandre, falha do goleiro Leandro e Santos 2-1. Robert bate falta, Ronaldão sobe de cabeça, Santos 3, Inter 1. Segundo tempo, Silva arrisca de longe, Zete falha, Sérgio Araújo aproveita, 3-2. Agora Robert lança e Fumaça chuta cruzado, quarto gol do Santos. Wagner de pênalti, fecha a goleada, Santos 5, Inter de Limeira 2. Campeonato Paranaense, Paraná e Matsubara, cruzamento de Mazinho, Loyola, Tico se apresenta e marca para o Paraná, 1-0. Segundo tempo, falta para o Matsubara, Gaúcho cabeceia para trás, Reginaldo acerta um chute forte. Final, Paraná 1, Matsubara 1. Esporte Santa Cruz, na Ilha do Retiro, Maurílio cobra a falta e Ramos de cabeça faz Santa Cruz 1-0. Agora Marcinho cruza da direita, Valdomiro se antecipa e marca também de cabeça para o Esporte, 1-1.
Segundo tempo, centro de Leonardo, Juninho domina e chuta. O goleiro Maurício ainda toca na bola, mas a Sport 2-1. Leonardo faz outra boa jogada e mais uma vez dá para Juninho. A bola entra no canto direito, é o terceiro do Sport. E tem mais. Marcinho bate cruzado, Luiz Miller domina e manda no ângulo. Final Sport 4, Santa Cruz 1. No Mineirão jogaram Atlético Mineiro e América. Celso bate a falta, a zaga do Galo vacila, Silvio desvia e faz um gol chorado. Agora falta para o Atlético. Vitor chuta forte no canto esquerdo e é o empate, 1-1. O América na frente. Richard tabela com Celso, recebe e faz o segundo gol. Doriva toca para Nilo, que chuta forte. Milagres não segura e é um novo empate, 2-2. Vitor bota na área, Euler desvia, Márcio Santos dá a vitória ao Atlético. Atlético Mineiro 3, América 2. Campeonato Carioca, Flamengo e Bangu na Gávea. Lançamento de Fábio Baiano, Sábio se livra do zagueiro e chuta de pé esquerdo, sem chance para o goleiro Alex. Flamengo 1-0. Pressão do Bangu, ainda no primeiro tempo. Centro da esquerda, Moacir falha na rebatida, Edmilson aproveita e empata o jogo. E fica nisso, Flamengo 1, Bangu 1. Em volta redonda, Paulo Roberto marca de pênalti, dá a vitória ao Fluminense. Fluminense 1, volta redonda 0. O clássico Vasco e Botafogo foi em São Januário. Gonçalves corta mal, cruzamento de Felipe e o rebote fica com Ramon, que aproveita. Vasco 1-0. No segundo tempo, a reação do Botafogo. Ailton cruza para Sorato, ele mata no peito e empata. 1-1. Ailton arranca com a bola dominada e bate forte de fora da área. Final, Botafogo líder 2, Vasco 1. E repetir as últimas atuações e não passou de um empate com o Bangu. Tudo indicava que seria mais uma tarde rotineira de goleada. Sávio aumentou as suspeitas quando abriu o placar logo aos 4 minutos. Tanta facilidade gerou desconcentração. Júnior Baiano quase fez gol contra e Zé Carlos tirou no tapinha. Num raro ataque rubro-negro, o chute de Bruno Quadros faz o goleiro Alex aparecer. Mas o adversário, inofensivo, não chega a ser otário. Foi moleza para Edilson aproveitar o vacilo da defesa e fazer 1-1. Só no finzinho do primeiro tempo, o Flamengo acorda. Poderia ter passado à frente no bom chute de Lúcio. No segundo tempo, o Júnior arrisca tudo de uma só vez. Ele troca os jogadores de meio campo. Coloca os reservas Evandro, Marcelo Passos e Nélio. As chances até aparecem. Fábio Baiano erra por pouco. Bruno Quadros pega um rebote dentro da área e o goleiro faz bela defesa. Belo é também o giro e o chute de Romário. A chance do jogo se oferece 2 vezes para Nélio e Marcelo Passos, que não poderia errar, mas deixar para o final a confiança no talento de Romário. Ou na boa fase de Sávio, custou caro ao Flamengo. Desta vez, nem os santos da casa fizeram milagre. Hoje houve, vamos dizer assim, uma queda de rendimento muito grande por parte dos homens de criação, que são os jogadores que fornecem as bolas para os homens de frente. Naturalmente, isso mostrou, vamos dizer, no final, no resultado do jogo. E o detalhe que o time vinha numa ascendente, vinha subindo de produção, pegando o padrão que você tanto queria, um empate desse com a atuação ruim do time. Mas isso não faz texto, até mesmo porque cada jogo é uma história, né? E domingo a gente tem um clássico, quer dizer, é tudo diferente, motivação, e nós temos que correr atrás. Quando você subiu de produção, o restante do time caiu um pouco. Olha, o time vamos ser sinceros, o time não jogou bem hoje, né? Nós temos que analisar, parar para pensar, corrigir os erros essa semana. Nós temos aí uma semana de treinamento e ver o que aconteceu durante a partida. Perdemos 2 pontos preciosos aqui na Gávea, que não estava previsto no grupo. Mas isso acontece. Tem dia que a bola não vai entrar, como aconteceu hoje. Tentamos no segundo tempo e não entrou. Você deu azar nas tuas chances? Não vai dizer azar, foi falta de sorte, talvez faltou um pouco mais de concentração na hora da finalização. Ailton ditou o ritmo e sambou. E o São Paulo ganhou apertado do Vila Nova de Goiás. Pelo Campeonato Pernambucano, o Sport Recife goleou o Central de Caruaru. Juninho é uma
1-0 Sport. Luiz Miller está no jogo e com gol 2-0. Pênalti para o Sport. Leonardo bate e aumenta a vantagem. Jackson também quer o seu, 4-0. Outro pênalti, a chance para Valdomiro fechar o placar. Sport 5, Central 0. Copa do Brasil, no Serra Dourada, em Goiânia, Vila Nova e São Paulo. O tricolor sai na frente com Denilson. 1 minuto depois, Moisés empata. No segundo tempo, Belete, de fora da área, faz 2-1. Aristizábal aumenta para o time paulista. E Luciano diminui para o time goiano. Final, São Paulo 3, Vila Nova 2. No Parque Antártica, o Palmeiras despeja um caminhão de gols para cima do River do Piauí. O primeiro é de Marquinhos. O River ainda empata com Pereira. A partir daí, o jogo vira festa. Viola faz falta no goleiro, mas marca o gol. Júnior de cabeça, Palmeiras 3-1. No segundo tempo tem mais. Viola, em posição duvidosa, marca o quarto. Júnior e o Palmeiras chega ao quinto gol. Marquinhos faz o sexto. O gol mais bonito da noite é o último, Viola. Final, Palmeiras 7, River do Piauí 1. A Copa do Brasil terá mais 2 jogos hoje. Possibilidade de 8 partidas para o Vitória de Bebeto. O time carioca foi eliminado da Copa do Brasil. A expressão do tetracampeão Bebeto no vestiário do Vitória misturava nervosismo e expectativa. Estamos motivados para jogar essa partida e, graças a Deus, bem agora fisicamente, né, que é o mais importante. A volta de Bebeto ao Rio foi prestigiada pelo amigo e técnico Edinho e por um público que lotou o Caio Martins. O Botafogo procurou começar a partida impondo o ritmo conhecido dos cariocas, sem se descuidar do craque baiano. Mas esqueceu de Aguinaldo, que de cabeça abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Vitória 1-0. O Botafogo não desanimou e quase empatou com Bentinho. 7 minutos depois, Aguinaldo devolveu o passe para Gil Baiano aumentar. Vitória 2-0. O Botafogo bem que merecia descontar nesta jogada de Ailton. E neste contra-ataque rápido que Sorato desperdiçou. Mas o melhor era esperar pelo segundo tempo. Joel Santana trocou a garra de Doberman de Pingo para apostar na sorte do atacante Dimba. O talismã alvinegro tentou marcar logo no início, mas quem assustou mesmo foi Aguinaldo. O talento de Bebeto pôde ser visto nesta jogada e nesta arrancada que por pouco não termina em gol. A principal chance do Botafogo surgiu da ofensividade do centroavante Dimba, mas ninguém conseguiu concluir. Eficiência só nos pés dos baianos, ou melhor, de Gil Baiano, que entrou com raça na área para definir o placar. Botafogo 0, Vitória 3. Este resultado, que surpreendeu a torcida alvinegra, eliminou o Botafogo da Copa do Brasil. A derrota serviu também de alerta para o time que vai enfrentar o Americano em Campos neste domingo pelo Campeonato Carioca. Erramos no setor defensivo, erramos parecido com aquele primeiro jogo que nós tivemos no campeonato contra o Palmeiras. Deixamos a equipe botar uma vantagem e depois a equipe adversária administrou, viu o que nós tínhamos de positivo e marcou aquilo e ficou jogando de contra-ataque. É a 12ª partida que o Vitória está invicto aí, ganhando todas as partidas. Eu ainda não vi ninguém dando moral. Mas eu acho que é nesses tipos de jogos que todo mundo está vendo. O Brasil todo viu o jogo contra o Corinthians. O Vitória mostrou seu potencial. Não, aí o pessoal falou, não, é um jogo amistoso. E agora? Vamos ver o que é que vai falar agora. E você, qual a sua expectativa com relação à seleção brasileira? Voltar à seleção. Eu acho que o Zagallo vai ser obrigado a me convocar. Do jeito que, graças a Deus, eu estou jogando, eu acho que a convocação vem naturalmente. Será que é possível um ataque você, Ronaldinho e Romário? Já pensou? Muitos problemas para o Zagallo, hein? E ontem em Itapevi... E começa a sonhar com a vaga na próxima fase da Taça Libertadores da América. Na tentativa de um segurar o futebol do outro, gaúchos e mineiros não tiveram só a bola como alcance. Produziram 30 faltas e 6 cartões amarelos, num primeiro tempo em que a bola rolou 32 minutos. Com ela em andamento, Paulo Nunes mostrou habilidade. Rogério, força e quase precisão. O segundo tempo teve 35 minutos de bola rolando. Com Palhinha, o Cruzeiro aproveitou para fazer o que não fazia há 8 anos em Porto Alegre, um gol.
Foi uma jogada muito bonita do Elivelton, ele veio driblando pelo lado esquerdo. Eu vim entrando por trás e ele deu essa cavadinha, me pegando atrás, eu tive que dar um peixinho para desviar a bola. Palim ainda tirou lasca do poste. As disputas tiraram pedaços do campo, com os times se jogando de cabeça. Forte marcação que rendeu ainda 4 amarelos e 1 vermelho para Cleison. Com um jogador a mais, o Grêmio foi para cima bravamente. O Cruzeiro resistiu heroicamente para vencer o Grêmio pela primeira vez no Estádio Olímpico. Uma partida histórica para o técnico Paulo Autuori. Posso dizer que esse foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. A vitória do time mineiro não mudou a classificação do Grupo 4 da Libertadores. O Grêmio continua na 2ª posição e o Cruzeiro na 4ª colocação. Faltando 2 rodadas, os times brasileiros ainda não estão classificados. Escândalo no Campeonato do Rio. O técnico do Itaperuna, revoltado com o árbitro da partida contra o Vasco, tira a roupa dentro de campo, diante da torcida. O Vasco começa bem. Edmundo, depois de tabelar com Ramon, faz 1-0. Edmundo retribui o passe e Ramon aumenta. Vasco 2-0. O Itaperuna reage no segundo tempo. Rony diminui, 2-1. E na cobrança de escanteio, Giovani empata, 2-2. Mas aos 38 minutos, Edmundo arranca em posição legal. Dribla o goleiro Pacato e toca para o gol. Vasco 3-2. O pessoal do Itaperuna reclama impedimento. E aí o clima fica pesado. 4 jogadores, 3 deles do time do interior, são expulsos. Revoltado com o juiz José Carlos Santiago, o técnico Paulo Mata invade o campo e protesta, tirando a roupa. Os policiais retiram o treinador de campo e obrigam Paulo Mata a suspender as calças. Meu protesto, eu fiquei nu mesmo, porque a partir de hoje, eu abandonei a minha profissão. Entende? Me envergonho de trabalhar no futebol carioca. Portanto, tenho mais 3 jogos, vou cumprir aqui com o Itaperuna nos 3 jogos e depois eu paro, não quero mais saber. Bom, se a moda pega, daqui a pouco o jogo de futebol. Liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista. Vamos aos gols. O jogo foi em Araçatuba. Falha do goleiro Humberto. Viola aproveita. Palmeiras 1-0. Acompanhe no replay. Bola entre as pernas do Humberto. Que loucura a vida do goleiro Humberto. Mais uma falha da defesa do Araçatuba. Viola se livra do zagueiro e faz Palmeiras 2-0. O Araçatuba diminui. Itamar cruza na direita e Pedro Luiz faz de cabeça 2-1. Olha o cruzamento na esquerda. Luizão domina, gira e faz Palmeiras 3-1. Júlio César de pênalti faz 3-2. Mais um do Palmeiras. Acompanhe. Marquinhos cruza. Luizão marca de cabeça. Agora o cruzamento, a cabeçada de Luizão. 4-2. Agora Luizão ajeita e Viola completa. 5-2. Viola e Luizão são artilheiros do Campeonato Paulista com 10 gols. Uma dieta especial pode ajudar. Por São Paulo, Túlio com 3 gols faz as pazes com a Fiel. Corinthians e São José no estádio do Canindé em São Paulo. Túlio de cabeça. Corinthians 1-0. No segundo gol, Túlio prepara, dá o passe perfeito para Rodrigo fuzilar. 2-0 Corinthians. Souza cruza da direita e André vai lá em cima para cabecear. 3-0. No segundo tempo, Donizete é lançado e serve o gol de bandeja para Túlio. 4-0 Corinthians. Mirandinha de cabeça aumenta para 5. E aí é a vez do São José descontar. Passe de Alessio, conclusão de Giancarlo. 5-1. Agora Mirandinha passa e Túlio com calma manda bomba. 6-1 Corinthians, o terceiro de Túlio. Toninho chutando cruzado define o placar. Corinthians 6, São José 2. O Corinthians lidera o grupo 2 do Campeonato Paulista com 18 pontos. No Morumbi, o clássico São Paulo e Santos teve o garoto Dodô como destaque. Ele levou a bola, tabelou com Aristizábal e chutou no canto do gol de Zete. 1-0 São Paulo. Bola alta na área do São Paulo e o lateral Sérgio dá uma de jogador de vôlei. Com a mão não pode.
É pênalti. Marcos Assunção cobra e empata 1-1. Santos é o segundo do grupo 1, atrás do líder Palmeiras. O São Paulo é o segundo do grupo 2. No Barradão, em Salvador, Vitória e Jequié, Chiquinho cruza da esquerda e Bebeto completa de cabeça. 1-0 Vitória. Segundo tempo, quem cruza agora é o Wesley para outra cabeçada de Bebeto e é 2-0 Vitória. Depois de marcar 2, Bebeto dá o passe de calcanhar para Aguinaldo completar. Vitória 3, Jequié 0. Quase no finalzinho, Humberto define a goleada. Vitória 4, Jequié 0. Última rodada da fase de classificação no Paraná. Atlético e Londrina no Pinheirão. Oséias cai na área. O juiz marca pênalti. Paulo Miranda bate e faz 1-0 o Atlético. Segundo tempo, depois da cobrança do escanteio, Oséias confere no rebote do goleiro e é 2-0 o Atlético. Paulo Henrique cruza e Oséias de cabeça faz o terceiro. Andrei cobrando falta, completa a goleada. Atlético 4, Londrina 0. Com o resultado, o Atlético conquista a fase de classificação e leva 2 pontos para o octogonal decisivo. Campeonato Gaúcho, Inter e Juventude no Beira-Rio. Sandoval deixa o zagueiro e o goleiro no chão e marca Inter 1-0. Falta na esquerda. Adilson sobe mais alto do que a defesa e empata a Juventude 1, Inter 1. O Inter responde, o cruzamento era para Christian, mas o zagueiro Piccoli se atrapalha e faz gol contra. Inter 2, Juventude 1. Inter é o segundo, o Grêmio o primeiro no Gauchão. Chuva no Rio de Janeiro, só 30 mil pagantes no Maracanã para ver o Fla-Flu. Fábio Baiano marca 1-0 para o Flamengo, aí está o gol. E Guilherme cobrando uma falta, empata no segundo tempo para o Fluminense, 1-1. Em São Januário, Vasco e América. Edmundo marca o primeiro do Vasco, chutando da entrada da área. Confusão na área do América, tiro livre indireto. Edmundo recebe e chuta forte, 2-0 Vasco. O terceiro veio depois de uma bela troca de passes. Pedrinho para Felipe e este para Ramon, que toca. Vasco 3, América 0. E o América desconta com um belo gol. Jefferson dá o drible, chuta. Caetano não segura e no rebote Serginho manda para as redes. Final Vasco 3, América 1. Em Campos, o Botafogo sofre para chegar à 8ª vitória em 8 jogos. Gol de Dimba. Logo depois de entrar em campo, ele recebe o passe de Bentinho e chuta forte. Botafogo 1, Americano 0. O Vasco ainda tem um ponto de vantagem, mas com 2 jogos a mais do que o Botafogo. Atlético e Cruzeiro no Mineirão. Atlético na frente. Gol de Vitor cobrando falta. 41 mil pagantes. E ainda no primeiro tempo, o Cruzeiro chega ao empate. A defesa do Galo fica pedindo impedimento. Donizete avança sem marcação. Fica cara a cara com Tafarel e só toca para Reinaldo empatar. Final Atlético 1, Cruzeiro 1. Você teria vergonha de ficar nu em público? 30 mil pessoas assistem ao duelo entre Romário e Renato Gaúcho. Os craques garantem a bilheteria, mas não conseguem sair vitoriosos do Fla-Flu. O clássico tem apenas um desfalque. O técnico Júnior, suspenso pela Justiça Desportiva, fica numa cabine ao lado de Zico. Leandro, tranquilo, é o substituto. Expectativa só, né? Mas nervoso não. Renato está de volta ao Fluminense depois de 10 meses. Esforçado, mas fora de forma e sem ritmo. Mesmo assim, dá trabalho. O Flamengo conta com Romário em boa fase. O time rubro-negro tem Zé Carlos, seguro nas jogadas perigosas. O Ellerson demonstra irritação com a zaga tricolor. Renato pede calma. Aos 12 minutos, Guilherme falha e Fábio Baiano marca. Flamengo 1-0. O lance mais bonito do jogo não termina em gol, desta vez graças a Guilherme. E é justamente ele que empata o jogo num chute rasteiro, cobrando falta aos 7 minutos do segundo tempo. Leandro, na beira do gramado, perde a calma. Os jogadores sabem que o empate é um péssimo resultado para o Flamengo e tentam, na marra e no grito, marcar o segundo gol. Quem não se abala com a pressão rubro-negra é o goleiro Ellerson. Na tentativa de Lúcio.
na falta cobrada por Sávio. E no chute de Romário, ele mostra ótima colocação e reflexo. Depois de 2 derrotas em clássicos, o Fluminense arranca um empate contra o Flamengo. E as defesas do goleiro Ellerson foram fundamentais para o time tricolor. Vai ser uma fase difícil no passado. Estou provando aí a cada jogo que mantendo a minha regularidade, eu acho que é fundamental no goleiro. Brasileiros e espanhóis fizeram uma final de tirar o... Em Valência, Yuri Mulder aproveita o vacilo da defesa espanhola e faz 1-0 para o Schalke da Alemanha. O Valência empata no segundo tempo. Romero cruza da direita. Antônio Poyatos deixa tudo igual. O empate em 1-1 classificou o Schalke. Em Milão, jogaram Internacional e Anderlecht da Bélgica. Maurício Gans faz 1-0 para os italianos. O Anderlecht empata ainda no primeiro tempo. Cruzamento de Per Zetterberg e o ganês Yalpreco deixa tudo igual. 1-1. Cruzamento da esquerda e mais uma vez Gans completa de cabeça. A vitória por 2-1 classificou o Inter. Em Monte Carlo, o Mônaco do brasileiro Anderson recebe o Newcastle da Inglaterra. Sylvain Lebzinski faz 1-0 para o Mônaco. No segundo tempo, Thierry Henry chuta, a bola bate no zagueiro e ali Bernabiá acerta um bonito chute. Mônaco 2-0. Bernabiá acerta o pé novamente numa cobrança de falta perfeita. Bola no ângulo e um golaço. 3-0. E o Mônaco também garante uma vaga na semifinal da Copa da UEFA. O Tenerife da Espanha também está classificado. O Cruzeiro consegue sua segunda vitória na Libertadores e agora só depende do Grêmio para garantir uma vaga na próxima fase. O Aliança está disputando pela 13ª vez a Taça Libertadores e nunca venceu um time brasileiro aqui. Contra o Cruzeiro, os peruanos precisavam quebrar o tabu para garantir uma vaga. O atacante Bugica, ex-Flamengo, Botafogo e Bahia, foi o único a tentar essa proeza no primeiro tempo. Olha o Bugica de frente pro gol. Recuado, que o Aliança torcia mesmo era para o tempo passar rapidamente. Assim, o time de Pizarro foi se safando da pressão até que não deu mais. Elivelton bateu um escanteio na medida exata para a também precisa cabeçada de Reinaldo, 1-0. Mas nem assim ficou fácil para o Cruzeiro. No segundo tempo, Valência teve tudo para empatar. Só quando Palinha marcou outro, a torcida pôde respirar aliviada. 2-0. Uma outra derrota do Aliança sexta-feira em Porto Alegre para o Grêmio e os dois brasileiros já estarão na segunda fase. Nos 2 últimos jogos, o Cruzeiro mostrou uma determinação que faltou ao time no início da Libertadores. E a classificação quase garantida tem um responsável. Há menos de um mês no Cruzeiro, Paulo Autuori fez os jogadores entenderem que no futebol não se consegue nada sem raça. A disposição que o time mostrou em campo tem a cara dele. Nós, técnicos, vivemos de resultados e o nosso oxigênio são os resultados, né? A moral dos jogadores são as vitórias. Zagallo chama 9 estrangeiros para o amistoso. Lista com destaque para o Palmeiras, que derrotou a Portuguesa Santista. O Verdão manteve a liderança do Grupo 2. Os gols do Palmeiras saíram somente no segundo tempo. Aos 39 minutos, Djalminha abriu o marcador. Veja o replay. Depois de Djalminha cobrou da torcida que estava vaiando o time, Palmeiras 1-0. E nos descontos, Viola marcou o gol da vitória palmeirense, o 11º dele, que agora divide a artilharia com Paulinho da Portuguesa. Final, Palmeiras 2, Portuguesa Santista 0. Em Campinas, o Guarani deu vexame, perdendo de virada para o Mojimirim. Aos 13 minutos de jogo, Carlinhos fez 1-0 Bugre, num frangaço do goleiro. 8 minutos depois, Adailton marcou. Acompanhe o lance. 2-0. Mas aos 30 minutos começou a reação do Mogi. Marcão descontou 2-1. Andradina fez o gol do empate, 2-2.
Quase no finalzinho do jogo, Paulão virou o placar e definiu a vitória do Mojimirim com a ajuda do goleiro do Guarani. 3-2 diante do Guarani, em pleno brinco de ouro da princesa. Em São José do Rio Preto, o América recebeu a Inter, que saiu na frente com gol de Edu Marangon. 1-0 Inter. No segundo tempo, aos 13 minutos, Beto aumentou 2-0. Aos 21, André diminuiu para o América, 2-1. Mais 2 minutos depois, Charles Guerreiro definiu o marcador para a Inter. 3-1 na casa do América. E em Ribeirão Preto jogaram Botafogo e Rio Branco, que marcou primeiro com Purê aos 44 do primeiro tempo. E aos 24 da etapa final, Adilson Balinha empatou e definiu. Botafogo 1, Rio Branco 1. No Ibirapuera, o São Paulo ganhou do Juventus, mas não agradou a torcida que vaiou o time. Denilson aos 7 minutos. Aristizábal aos 11. Início mais do que animador para um time cheio de mudanças. Sem Marques, Rogério Pinheiro e o líbero Valber. Início empolgante para um final quase trágico. Já no segundo tempo, o Juventus resolve complicar. Cláudio derruba Jajá, mas este pênalti não é marcado. Fabinho chega a fazer, mas o gol é anulado. Aos 39 minutos não tem jeito. Bola na marca do pênalti e Jajá confere. Os protestos da torcida reaparecem. O São Paulo volta a ameaçar com Serginho e Dodô. Mas o placar termina mesmo apertado e deixar o campo de mãos dadas é a forma encontrada pelos jogadores para mostrar a união do elenco. Esta vitória põe fim a uma incômoda série de 6 empates consecutivos. Leva o São Paulo à liderança do Grupo 2 com 18 pontos ao lado do Corinthians, mas ainda não é o bastante para acalmar os torcedores. A gente está entrando em campo não de sacanagem, a gente está entrando em campo com responsabilidade de vencer uma partida. Eu acho que os torcedores têm que ter um pouco de paciência, tem que entender a nossa situação. Eles estão pedindo o jogador. A gente fica muito chateado com isso, é sinal que eles não estão contentes com os jogadores que estão aqui dentro. A torcida não está correta no currículo, no que está vendo aí com os jogadores, porque aqui dentro de São Paulo tem só profissionais e profissionais querendo sempre o melhor para São Paulo. Definidos os semifinalistas da Copa Carioca. O Flamengo venceu o Olaria e continua na briga pela Taça Guanabara. Ontem, e desta vez, Romário e Sábio se entenderam perfeitamente. Um público decepcionante e um começo também. A velocidade do primeiro ataque do Olaria apavora o argentino Mancuso, que faz um gol muito amigo. Ao contrário, Romário foi logo desmentindo inimizades. Deixou Sávio numa boa para empatar. A comemoração tem ar conciliador. Romário queria muito fazer o seu. A bola tirada em cima da linha aumentou a ansiedade. Isso ficou claro na chance a queima-roupa que Alex defendeu. Chega então a hora da redenção. Mancuso, desta vez, marcou a favor. 2-1. Valeu esperar. O gol que Romário queria e marcou nem precisava ser tão bonito. Com os cumprimentos de Sávio. Estão todos satisfeitos? Não. Iranildo abusou. O golaço foi um prêmio à própria atuação. 4-1. Poderia ter tido muito mais no segundo tempo. Não fosse uma certa preguiça do time que permitiu que o Olaria acertasse, por exemplo, o travessão. E desta vez as poucas e boas bolas chegaram sim até Romário. Só que o desinteresse rubro-negro não resistiu à vontade do adversário. O gol de canhota feito por Jorginho foi tão bonito quanto justo.
4-2 e o Flamengo não queria mais nada, a não ser comemorar uma vitória em boa hora. Sabe, eu acho que não há crise real, irreal, que resista a um 4-2 como esse. Eu acho que não. Eu acho que o Flamengo não estava em crise. Quer dizer, é claro que o empate contra o Fluminense foi muito ruim para o time, né? Porque nós perdemos aí mais 2 pontos. Que as pessoas querem inventar também, vamos dizer assim, que eu e Romário, nós não nos combinamos aí, isso eu acho que não existe. Eu sempre gostei muito do Romário, nós nos demos super bem desde quando ele chegou. Quer dizer, uma prova, eu acho que está aí, 4-2, a participação dele no gol, a minha participação também. E o Flamengo está mais vivo do que nunca. O time jogou hoje com mais correção do que no jogo com o Fluminense, Romário? Alguns minutos do primeiro tempo, com certeza. Depois, no segundo tempo, foi o sono que todos viram. Mas a gente tem que estar consciente de que o jogo de domingo a gente tem que colocar os 30 minutos finais do primeiro tempo. E o Botafogo continua com 100% de aproveitamento no campeonato. 9 jogos, 9 vitórias. Ontem à noite o time venceu o Volta Redonda na Cidade do Aço e garantiu uma vaga nas finais. O gol foi marcado no primeiro tempo. Bela jogada de Bentinho e Jefferson. Denilson acabou marcando contra, mas o árbitro deu gol de Sorato. Placar final, Botafogo 1, Volta Redonda 0. O goleiro Chilavert se recuperou rápido. 14 dos 16 times que fazem as oitavas de final. No jogo mais dramático, o Corinthians eliminou o Juventude nos pênaltis. A surpresa veio do Acre. O Rio Branco despachou o Goiás, quarto colocado no Brasileiro. A Portuguesa jogou o suficiente para se classificar. Paulinho McLaren com leve toque é 1-0 Lusa. O lateral Augusto usa a cabeça e aumenta. De pênalti, Paulinho McLaren define a vitória e a classificação dos paulistas. Final Portuguesa 3, América 0. Coritiba e Bahia, Brandão fatura o gol da classificação dos paranaenses. Coritiba 1, Bahia 0, placar final. Esporte Atlético Paranaense, Neumar de cabeça é 1-0 Esporte. Paulo Rink está no jogo para definir a classificação dos paranaenses. Final Esporte 1, Atlético 1. Goiás e Rio Branco do Acre, Aloysio está na área, 1-0 Goiás. Palmiro completa o cruzamento e deixa tudo igual. Jorginho marca o segundo para o Goiás. Final Goiás 2, Rio Branco 1. Mas no primeiro jogo houve vitória do time do Acre por 1-0. Portanto, no critério de desempate, o Rio Branco se classifica por ter feito um gol fora de casa. Corinthians e Juventude, o Wallace chuta e marca 1-0 Juventude. Lauro usa a cabeça e faz 2-0 para levar a decisão da vaga para os pênaltis. O Corinthians levou a melhor, vencendo por 5-3. Tem gente que só tira a roupa por uma... Ido na Taça Libertadores, o Grêmio vence a equipe peruana do Alianza em Porto Alegre, garante a própria classificação e ainda leva o Cruzeiro à próxima fase. Nos 25 minutos de bola rolando no primeiro tempo, o Grêmio teve o domínio de 15 e o Aliança de 10 minutos. Na pouca posse de bola que tiveram, os peruanos não encontraram muito espaço para jogar por causa da marcação gremista, que fez 9 contra apenas 2 faltas. A liberdade do Grêmio foi usada para perder gols e para perder a cabeça. Expulso, o zagueiro paraguaio Rivarola levou Gonçalves junto. Com 2 jogadores a menos na partida, no segundo tempo a bola rolou mais. Foram 30 minutos. 11 para os peruanos que pressionados não criaram, 19 para o Grêmio que sofreu 12 faltas e encontrou no cruzamento a cabeça de Emerson para fazer 1-0. No segundo gol, o Grêmio exibiu o talento de Paulo Nunes e a força de Zé Alcino, que com velocidade fez Grêmio 2-0. Com a vitória, o Grêmio passou a liderança isolada do Grupo 4 da Libertadores. Além de se classificar, garantiu também a classificação do Cruzeiro. O Brasil segue firme na Libertadores. O primeiro turno do Campeonato do Rio começa a ser definido. O Palmeiras deixa a vitória escapar nos descontos, mas os dois ainda são líderes invictos do Campeonato Paulista. Na Taça Libertadores, o Grêmio ganha do Aliança do Peru e também classifica o Cruzeiro. Estádio Olímpico em Porto Alegre, Arce bate o córner, Emerson cabeceia e faz Grêmio 1-0. Olha só a boa jogada de Paulo Nunes, Zé Alcino recebe o passe e define o placar. Grêmio 2, Aliança 0. O tricolor gaúcho assume a liderança do grupo, passa para a segunda fase e também garante a vaga do Cruzeiro.
Campeonato Paulista hoje, São Paulo e América no Morumbi. Segundo tempo, o juiz marca pênalti de João Lima em França. Serginho vai lá, bate bem. O São Paulo ganha por 1-0 e lidera o grupo 2. A Inter de Limeira recebe o Palmeiras. Viola, dribla Charles Guerreiro e faz 1-0 Palmeiras. É o 12º gol do artilheiro do Campeonato Paulista. Agora o segundo tempo, Viola passa para Rincon tocar no canto, segundo no Palmeiras, 2-0. Reação da Inter, acompanhe. Sérgio Soares chuta, Cafu tenta salvar, mas a bola bate em Beto e entra, 2-1. Aos 52 minutos do segundo tempo, o goleiro reserva Marcelo sai mal do gol e Daniel Júnior empata de cabeça, 2-2 placar final. Mas o Palmeiras ainda lidera o grupo 1. Esgotados os ingressos para o Stargate. Desencanta e provoca uma chuva de gols na maior goleada do Campeonato Paulista até agora. No Clássico do Rio, Romário comanda a vitória do Flamengo sobre o Vasco de Edmundo. É hora dos gols do Fantástico. Começamos pela Espanha. Ronaldinho marca o segundo gol na goleada de 4-0 do Barcelona em cima do Sevilha. 23º gol do artilheiro do Campeonato Espanhol. Apesar da vitória, o Barcelona continua em segundo na tabela, 9 pontos atrás do líder Real Madrid. Campeonato do Rio, em Madureira, o Botafogo é surpreendido pelo América num chute cruzado de Álvaro, 1-0. O empate do Botafogo, Bentinho levanta a bola para a cabeçada de Dimba, 1-1. O goleiro Emerson falha e Bentinho toca para o gol vazio. Botafogo 2, América 1. No fim do jogo, Almir do América é agarrado pelos policiais depois de agredir França do Botafogo. Os companheiros tentam impedir que ele vá preso e empurram Almir para o vestiário. Com a vitória, o Botafogo garante a vantagem do empate na decisão da Taça Guanabara. Em Moça Bonita, o Fluminense perde para o Bangu. Humberto bate a falta, Serginho escora de cabeça. E fica nisso, Bangu 1, Fluminense 0. No Maracanã, Flamengo e Vasco. Tinho faz pênalti em Sávio. Romário bate, Flamengo 1-0. Edmundo de falta empata para o Vasco, 1-1. Segundo tempo, Mancuso bate de fora da área. A bola desvia, João Luiz e entra. Flamengo 2-1. Lúcio cruza rasteiro, Romário aparece para completar. Final, Flamengo 3, Vasco 1. Campeonato Paranaense, Atlético e Francisco Beltrão. Pênalti no polonês Piekarski. Cobrança de Paulo Miranda, Atlético 1-0. Oséia chuta na saída do goleiro e aumenta. Atlético 2-0. Evandro manda no ângulo e diminui. Final, Atlético 2, Francisco Beltrão 1. Campeonato Mineiro, Atlético e Democrata de Governador Valadares. Alex bate e Evair desvia para o gol. Atlético 1-0. Evair devolve o passe para Alex marcar o dele. Atlético 2-0. Marcos Adriano cruza para a cabeçada de Valdeir. Atlético 3-0. Euler se livra de 2 adversários e faz um belo gol. Atlético 4-0. Segundo tempo, Guti de pênalti faz o gol de honra do Democrata, 4-1. E Euler fecha a goleada. Final, Atlético Mineiro 5, Democrata 1. Clássico em Pernambuco, Sport e Santa Cruz. Juninho chuta rasteiro e faz o primeiro do Sport. Juninho levanta a bola, Leonardo completa de cabeça. Sport 2-0. Dedé de pênalti define o placar 3-0. Com a vitória, o Sport conquista a primeira fase do primeiro turno do Campeonato Pernambucano. Campeonato Paulista em Americana, Rio Branco e Santos. Depois da jogada de Aritana, Marcelinho acerta a cabeçada. Rio Branco 1-0. Robert tabela com Wagner e chuta forte para empatar. Final, Rio Branco 1, Santos 1. O Corinthians aplica a maior goleada do Campeonato Paulista em cima do Guarani. Toque de Túlio para o gol de Henrique. 1-0. O Guarani empata. Galo cobra falta. Nenê detona. 1-1. Marcelinho marca um golaço para o Corinthians. 2-1. Túlio é lançado. Dribla o goleiro Irã
e marca. Corinthians 3-1. Segundo tempo, novamente Túlio. 10º gol dele no Paulistão, 4-1. Túlio divide com o goleiro Irã e Mirandinha aproveita o rebote. Corinthians 5-1. Galo de falta faz o segundo do Guarani, 5-2. E tem mais do Corinthians. Na falta, Neto levanta, cabeçada de André e 6-2. Mirandinha ganha do zagueiro e faz o 7º do Timão, 7-2. Marcelinho de pênalti fecha a super goleada. Corinthians 8, Guarani 2. Exclusivo, o Fantástico Entrevista. Está a um empate da decisão da Taça Guanabara. Ontem, no Maracanã, Romário comandou a vitória em cima do Vasco. O torcedor estava com saudades. Os mais de 60 mil que vieram ao estádio sabiam o que esperar. Só os vascaínos não contavam com o pênalti logo no início. Ditinho em Sávio. Romário deu paradinha e fez o primeiro. O Flamengo era absoluto e poderia ter aumentado. Só aos 32, o goleiro Fábio Noronha aparece bem pela primeira vez. Pena que no minuto seguinte tenha aceitado a cobrança distante de Edmundo. 1-1. O gol equilibra o jogo. Júnior Baiano vira atacante. E Fábio Noronha pega uma bola mais difícil do que aquela que entrou. O segundo tempo confirma que o Flamengo está mais interessado em vencer. O gol, que parecia previsível para Sávio, saiu meio por acaso no chute de Mancuso, desviado em João Luiz. 2-1. As duas defesas se enfraquecem. Estão expulsos João Luiz pelo Vasco e Fabiano pelo Flamengo. Só os rubro-negros aproveitam. Lúcio recebe um passe perfeito de Iranildo e deixa Romário sem trabalho para ampliar. 3-1. O Vasco fica sem força para reagir. Ramon ainda acertou o travessão. Mas Edmundo errou na dose de individualismo. Não adianta vocês acharem que eu estava segurando um pouco a bola, que eu estava retendo demais, sem tocar para os adversários, porque essa aí era a determinação do treinador. Então, tem que obedecer a eles e não a vocês. Você acha que perdeu o duelo para o Romário, Edmundo? Não, acho que o Vasco perdeu para o Flamengo. Não tem nada a ver com o Romário, a disputa não tinha nada a ver minha com ele, eu fiz o meu papel e ele fez o dele. No duelo de artilheiros, quem riu por último foi você, isso foi? O campeonato ainda não acabou, né? É o primeiro turno ainda, o Flamengo também não ganhou nada. Temos muita coisa pela frente e eu acho que nós temos que continuar com essa mesma batalha. Para ir à final da Taça Guanabara, o Flamengo passa a depender apenas de um empate com o Botafogo. O jogo não vai valer nada para os alvinegros, a não ser a sobrevivência do Vasco. Paulo Nunes fez 2 gols em Porto Alegre. Dodô calou a boca da torcida no Morumbi. É a Copa do Brasil que vem por aí. Dodô chuta, o zagueiro Batista tenta salvar e faz contra. 1-0 São Paulo. Outra jogada e Dodô fatura o seu, definindo o placar e a classificação do tricolor. Final São Paulo 2, Vila Nova 0. O adversário de São Paulo na próxima fase é o Vitória da Bahia. Coritiba e Palmeiras, já pelas oitavas de final. Marquinhos fatura o único gol do jogo. Final Palmeiras 1, Coritiba 0. O Verdão só precisa de um empate no jogo de volta em São Paulo para garantir a vaga. Um grande jogo e uma grande apresentação do Coritiba na parte tática, parte técnica. E o Palmeiras com muita garra, muito heroísmo. Até porque depois que foi com um jogador a menos, soube defender o resultado. E para mostrar para nós que a gente é muito agressivo todo o tempo e às vezes você também tem que saber se defender, que foi o caso desta noite. No Olímpico, o Grêmio recebe o Fortaleza. Paulo Nunes de cabeça, 1-0 Grêmio. Jim cobra pênalti com perfeição e aumenta. Paulo Nunes faz mais um, 3-0. Sandro diminui para o Fortaleza. Final Grêmio 3, Fortaleza 1. Os gaúchos enfrentam a Portuguesa na próxima fase. O mais importante foi isso. Os meus gols, sair de novo no Olímpico, tirar essa nhaca, já tinha 2 jogos presos, eu tinha duas partidas aqui, não tinha feito nenhum gol. Então a gente já tira essa nhaca para que possa ir
começar a caminhada de fazer gols aqui? No primeiro tempo nós economizamos um pouquinho o chute a gol, no segundo tempo nós soltamos e aí o resultado foi normal, poderia ter sido melhor. Ainda a Copa do Brasil, à noite em Belo Vitória Horizonte. de 1-0 do Botafogo, como você disse, do time reserva. Todo ele reserva. Gol da vitória de um certo Renato. Por essa, nenhum rubro-negro esperava. Flamengo não briga mais pelo título do primeiro turno do Rio. No domingo, Vasco e Botafogo fazem a final. Ao Flamengo bastava o empate para garantir presença na decisão. O Botafogo, já classificado, entrou com o time reserva em campo. Aí, o inesperado. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o momento de glória para um jogador que já foi do América, do Fluminense, do Flamengo. Foi uma jogada de contra-ataque, o Serginho estava com a bola e eu saí para jogar, fiz uma tabela com ele, ele me devolveu. Eu driblei, se não me engano, o Júnior Baiano com o corpo, e fiquei de frente pro gol, chutei muito forte e a bola realmente foi sem defesa. Renato não pôde jogar até o fim sua noite de herói. Acabou expulso depois de uma falta dura em Iranildo no segundo tempo. Ainda pelo Campeonato do Rio, o Fluminense perdeu para o Madureira. Fase ruim para o tricolor carioca. O Fluminense sai na frente com Jorge Luiz. Mas o Madureira vira com Wagner no primeiro tempo. E Acácio no finzinho do jogo. 2-1 Madureira. O Cruzeiro também vai mal das pernas. O time, que é o atual campeão, está fora da Copa do Brasil. O Santa Cruz vence por 1-0 em Belo Horizonte. Gol de Maurílio. O Santa Cruz enfrenta o Ceará na próxima fase. Na Espanha, pela semifinal da Copa do Rei, o Barcelona goleia o Las Palmas da segunda divisão. Ronaldinho faz 2. Este é o primeiro de pênalti. O Barça vence por 4-0. Os dois times voltam a se encontrar na semana que vem. O som da Fórmula 1 toma conta dos boxes. Boa noite, moça bonita. Bangu e América não saíram do empate. Cruzamento da direita e Ederson de cabeça abriu o placar. América 1-0. Mas no segundo tempo, pênalti duvidoso a favor do Bangu. E de nada adiantou reclamar. Roger foi lá e converteu. Final, Bangu 1, América eliminado do campeonato também 1. Pois é, com este resultado, o América ficou de fora do segundo turno. Olaria, Itaperuna e Barreira também não se classificaram. E o Madureira venceu o Fluminense ontem à tarde em Conselheiro Galvão. O estádio de Conselheiro Galvão ficou assim, vazio, vazio. Quem começa ameaçando é o Fluminense neste chute de Jorge Luiz. Aos poucos, o tricolor do subúrbio carioca vai se organizando em campo. Wagner tenta o gol de cabeça. Mas o que predomina é o festival de erros. Neste lance, Renato se atrapalha, o zagueiro também, e por pouco, na confusão, o Fluminense não abre o placar. Aos 22 minutos, sufoco para o Fluminense. Na falha coletiva, Wagner cruza para Cássio desperdiçar esta oportunidade, com Ellerson completamente fora da jogada. Cássio, mesmo impedido, insiste em continuar. Se com o apito do árbitro ele não parou, com Ellerson ele foi obrigado. E só dá a Madureira. No chute de Macula, César salva o gol em cima da linha. Fim da tortura. Fim do primeiro tempo. Antes de começar o segundo tempo, Renato fala e gesticula sem parar para os companheiros. O craque volta irritado para o jogo. Madureira faz o que quer, manda na partida. Só que aos 12 minutos, no lampejo, o ataque do tricolor das Laranjeiras funciona. Na confusão, Rony bate, a zaga rebate, Jorge Luiz, desequilibrado, já caindo, consegue marcar. 1-0 Fluminense. Fluminense, pelo menos, fica com mais disposição. Rony rouba a bola de Marçal no toque para Renato. O craque chuta para fora. A alegria dura pouco. Aos 22 minutos, Cafezinho cruza e Wagner não perdoa. Chuta rasteiro no canto esquerdo de Wellerson. 1-1. Em seguida, o que se vê é um massacre do ataque do Madureira. Fred perde esse gol cara a cara com Wellerson. Finalzinho do jogo, Guilherme cobra bem a falta. Arthur consegue evitar o pior. Mas aos 44 minutos, Márcio Costa é driblado e Cássio desempata a partida. Final, Madureira 2, Fluminense 1.
O que você pode falar dessa partida com o Madureira? Foi uma droga, tudo ruim, coisa que não pode acontecer. Grupo desmotivado, erramos bastante. Madureira mereceu vencer a partida. Ponto. Agora o outro lado da moeda. Quem quer, continua agora. Quem não quer, pede para ir embora. Da minha parte, eu continuo. Eu sou o treinador, com contrato assinado desde 1º de janeiro até 31 de dezembro. E tenho responsabilidades e tenho um planejamento. O Júlio é uma pessoa ímpar, no meu modo de ver. Agora, existe uma situação de fato, quer dizer, perder e não dá mais para ficar perdendo e se tomar alguma coisa, tomar uma atitude. Joel Santana valorizou a mística da camisa alvinegra. A torcida vibrou como se fosse o título. Foi uma vitória histórica ontem à noite no Maracanã. Os reservas do Botafogo eliminaram o Flamengo da disputa da Taça Guanabara. Estava tudo sob medida para a classificação certa do Flamengo, mas faltou combinar com o time reserva do Botafogo. Todos do goleiro ao treinador em busca de 90 minutos de fama. Nas cadeiras especiais, os titulares fizeram um programão com direito a picolé. Mas em campo, os alvinegros também tiveram boa vida. A falha de Júnior Baiano deixou Zé Carlos livre para perder. Mas aí o improvável começa a fazer sentido, no belo gol de Renato, 1-0. A reação do Flamengo é apenas discreta, a não ser quando entra em cena o argentino Mancuso. Ele empurra Zé Carlos e acaba expulso. Veja de novo que o jogador do Botafogo simula a agressão e o árbitro vai na conversa. Não seria nada demais se o segundo gol saísse no carnaval que Serginho e Zé Carlos fizeram na área do Flamengo. Primeiro tempo espetacular, podia estar 2-0 aí, esperamos que possa manter essa batida. E isso até que aconteceu nos primeiros minutos do segundo tempo. Mas a supremacia do Botafogo ficou ameaçada no lance em que Renato fez falta violenta e acabou expulso. Com 10 jogadores de cada lado, o Flamengo melhora em campo. Pela primeira vez dá a impressão de que pode empatar. Ledo o engano, nem a sorte está a favor. O gol contra que Grotto salva em cima da linha poderia mudar as coisas. Mas elas só pioram. Sávio consegue uma arrancada e acaba se esborrachando sozinho na hora H. O Flamengo tenta igualar as armas. Põe reservas em campo e Jacozinho bem que ameaçou. Os torcedores já estavam no desespero quando a melhor e derradeira chance caiu nos pés de Romário. E o desespero aumentou. Fim de jogo, os rubro-negros deixam o campo com os gritos de Timinho. A festa é toda dos heróicos reservas. Eles curtem os minutos de fama que não terão contra o Vasco. Eu acredito que esse jogo mostrou para todo mundo que o Botafogo tem um grupo que tem bons jogadores e também tem condições de jogar na equipe principal. Nós jogamos com a honra do Botafogo, com a fibra do Botafogo e provando que nós até agora fomos dos melhores, mas num regulamento como esse, que você ganha todos os jogos e ainda tem que disputar uma partida extra. Acho que nós tivemos muitos jogadores hoje, jogaram muito abaixo, quer dizer, daquilo que podem jogar, né? Talvez o Fábio, o Júnior e o Fabiano tiveram um rendimento dentro daquilo que a gente sabe que podem fazer. Os outros 8 jogadores, na verdade, tiveram bem abaixo. A culpa única e exclusiva dos jogadores, de mais ninguém, cada um cumpriu a sua obrigação. A culpa é rigorosamente deles. Não podemos agora culpar um ou outro jogador, ou até mesmo pessoas da comissão técnica. Eu acho que o grupo não é isso. O grupo do Flamengo é forte, é unido. E nós temos que, eu acho que todos os jogadores, toda a comissão técnica, levar a culpa pela sua derrota. Pode haver mudanças, pode haver providências por causa disso, Cláudio? Não, tem que haver vergonha na cara, uma retomada e começar um trabalho novo aí, encarando a Copa do Brasil em segundo turno. Não tem nada de mudança em lugar nenhum. A gente tem que tirar o chapéu para a competência do Joel Santana. Futebol, noite boa para os times de São Paulo. Começamos pelo Santos na festa de reabertura da Vila Belmiro. Oitavas de final. O Santos recebe o Inter de Porto Alegre e comemora com 2 gols o novo gramado do estádio. Macedo e Robert marcam. Em Porto Alegre, se perder pelo mesmo placar, o Santos vai brigar pela vaga nos pênaltis. No Morumbi, Ronaldo é homenageado por causa de um recorde. É o primeiro goleiro a jogar 544 partidas pelo Corinthians, que vence o Atlético Mineiro por 1-0. Souza marcou. No próximo jogo, o Corinthians pode até perder por diferença de um gol, desde que também faça um gol em Belo Horizonte.
Bolsos cheios, estádios vazios, clube. Esta noite, no duelo dos invictos no Campeonato Paulista de Futebol. Do Morumbi, em São Paulo, agora ao vivo, Kleber Machado. O jogo é um desafio. O Palmeiras tem o melhor ataque do campeonato, já fez 34 gols. São Paulo tem a melhor defesa, levou apenas 10. O Palmeiras é líder isolado do Grupo 1. O São Paulo dividia a liderança do Grupo 2 com o Corinthians até hoje à tarde. O Corinthians jogou, venceu e se isolou na liderança. Vamos conferir. A Portuguesa da capital faz 1-0 com Ricardo Melo e um golaço. O empate da Portuguesa Santista, Demétrios batendo falta. O goleiro Márcio falhou. A Portuguesa Santista vira o jogo. Indecisão da defesa da Lusa, Demétrios aproveita e faz mais um, o segundo dele. Portuguesa Santista 2-1. O empate da Lusa é bonito, Paulinho batendo falta. Ele tem 14 gols, é artilheiro do Campeonato Paulista. Final 2-2. Em Ribeirão Preto, o Corinthians enfrentou o Botafogo de Ribeirão. Mirandinha, numa bela virada, faz 1-0 Corinthians. No segundo, Túlio toca para Mirandinha, em posição legal. Ele dá para Donizete, que também não está impedido. O Corinthians vence o Botafogo por 2-0 e tem 3 pontos a mais que o São Paulo na liderança do Grupo 2. O São Paulo tem a chance hoje de se igualar novamente ao Corinthians. O Fogo é o campeão invicto da Taça Guanabara. Você vê agora o gol do título, a festa dos artilheiros pelo país e também no Campeonato Espanhol. O Barcelona perde a chance de se aproximar do líder Real Madrid. No empate com o Valência, o primeiro gol é do brasileiro Leandro. No segundo tempo, Ronaldinho empata a partida. 24º gol dele no campeonato. O Barça continua 9 pontos atrás do Real, que empatou com o Tenerife. Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza. Ceará na frente. Mano faz o primeiro gol. Jaime cruza, Nildo toca e Fechara aumenta. Ceará 2-0. Reação do Fortaleza. Chute forte de Paulo Silva e 2-1. O artilheiro Sandro deixa tudo igual. Ceará 2, Fortaleza 2. Campeonato Gaúcho no Beira-Rio Internacional e Glória. Luiz Gustavo faz 1-0 Inter. Agora a jogada é pela direita. E Luiz Gustavo faz mais um, 2-0. No segundo tempo, o terceiro do Inter, Washington, Inter 3, Glória 0. Campeonato Paranaense, Paraná e Irati, Gaúcho marca primeiro para o Irati. Ricardinho batendo pênalti, empata para o Paraná, 1-1. O Paraná vira o jogo, Osmar, Ricardinho, Tico, tudo de primeira e 2-1. No segundo tempo, Mazinho Loyola puxa o contra-ataque. Tico ajeita para o chute de Osmar. 3-1. E Claudinho fecha a goleada. Paraná 4, Irati 1. Curitiba é o líder do octogonal. Em Salvador, Vitória e Poções no Barradão. Chute de Kleber. A bola desvia no zagueiro e entra. Vitória 1-0. Bebeto fecha o placar com um chute forte. Vitória que vai ter vantagem na decisão do turno com o Bahia. 2, Poções 0. Campeonato Pernambucano nos aflitos, Santa Cruz e Náutico. Maurílio dribla Demétrios e marca o gol do Santa. Romualdo faz o gol de empate do Náutico. Chute no cantinho. Final 1-1. Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Mamoré. Alex recebe de Reinaldo e abre o placar para o Cruzeiro. Logo em seguida, Cleison corta o zagueiro e chuta no canto, 2-0. No segundo tempo, jogada de Rogerinho e Adalto diminui para o Mamoré, 2-1. No final, Marcos Teixeira cobra a falta na cabeça de Fabinho, que fecha o placar. Cruzeiro 3, Mamoré 1. Campeonato Paulista, ontem golaço de Viola no clássico Palmeiras e São Paulo. Chute perfeito que pega o goleiro Rogério desprevenido e mal colocado. No segundo tempo, Rogério tenta o empate, marca de falta, mas o juiz manda voltar o lance. Rogério então acerta o travessão. Final, Palmeiras único invicto 1, São Paulo 0.
Na Vila Belmiro, o Santos apresenta Miller como novo reforço e ganha do Mogi Mirim. Depois do cruzamento, Macedo completa 1-0. O Mogi reage com Andradina. Ele deixa tudo igual. 1-1. Ainda no primeiro tempo, o Mogi vira. Marcão bate cruzado. Zete não corta e Luiz Cláudio faz 2-1 Mogi. No segundo tempo, o Santos vira. Wagner acerta o chute no ângulo e empata. Em seguida, Alexandre chuta. Marcos Garça solta a bola e Macedo marca. 3-2 Santos. No fim, o Santos faz mais um. Alexandre chuta prensado e encobre Marcos Garça. Santos 4, Mogi Mirim 2. No Maracanã, Botafogo e Vasco, com mais de 80 mil pessoas na decisão da Taça Guanabara. Cruzamento de Marcelinho Paulista, Gonçalves de cabeça faz o gol da vitória. A torcida do Botafogo emocionada solta o grito de campeão. O time ganhou todas as partidas que disputou e só teve que decidir hoje o título com o Vasco porque o regulamento previa um jogo extra entre os dois primeiros colocados. Copacabana, princesinha. O Botafogo derrota o Vasco, completa 12 vitórias em 12 jogos e conquista a Taça Guanabara. As torcidas de Botafogo e Vasco fazem o espetáculo no Maracanã. 81.900 pagantes. Preto e branco são as cores de um domingo de Páscoa. Os orelhões do estádio também estão vestidos a caráter. Os personagens do jogo resumem a decisão do título em poucas palavras. Muita adrenalina. Garra, disposição. A partida não é tão simples assim para Edmundo, que leva o time para o ataque na base da raça. Tenta decidir tudo sozinho, sem sucesso. Ele tromba, cai, se levanta, mas não finaliza. Esse é o maior defeito do Vasco. Almir tem a chance, mas não aproveita. Botafogo prefere não arriscar e se protege bem. Gonçalves organiza com eficiência a zaga alvinegra. A falta cobrada por Ramon quase muda o rumo da decisão. A bola para na trave, não entra por pouco. No segundo tempo, Edmundo tem uma oportunidade parecida. Ele desperdiça e se desespera. O Botafogo toca a bola, espera o momento certo para tentar o gol. Aos 35 minutos, Marcelinho cruza e Gonçalves completa de cabeça. Botafogo 1-0. 32 anos atrás, os jogadores do Botafogo não puderam comemorar esse título. Na primeira decisão da Taça Guanabara em 1965, 140 mil torcedores superlotaram o Maracanã. Vitória do Vasco por 2-0. Hoje, a torcida do Botafogo não precisa esperar terminar a partida para comemorar. A festa é completa com o apito final. O Botafogo invicto com 12 vitórias também é 100% alegria na comemoração do título da Taça Guanabara depois de 29 anos de jejum. Eu tenho que agradecer a Deus por isso. No Rio de Janeiro contra o Americano, a equipe de Joel Santana chega à 13ª vitória em 13 jogos. Uma campanha que deixa muito torcedor eufórico até demais. O senhor prefere ver o Ronaldinho ou o Dimba? Eu prefiro ver o Dimba. Eu prefiro ver o Dimba. É o Dimba. Dimba é o ídolo do Botafogo. Dimba. Se bobear, gente, Dimba. Nem Ronaldinho, nem o reserva Dimba. O torcedor sofre é com Sorato. 1, 2, 3 tentativas. 0-0. Vai pra casa ouvir o Galvão Bueno. Que isso, gente. Fogão, campeão. 12 jogos, 12 vitórias. Tem que estar aqui para prestigiar meu time. Eu não vou embora. Entre ver o ataque do Botafogo e saborear um cachorro-quente caprichado, existe alguma dúvida? Melhor do que o jogo. Pior seria difícil. O jogo está bom é para o americano, que só não chega lá porque falta uma ajudinha do céu. Falei que eu era o iluminado. Luz, que às vezes atende pelo apelido. Dimba. Ele entra no segundo tempo, como sempre, mas desta vez não resolve. Nem Dimba, nem Sorato, nem Bentinho. O salvador do Botafogo, na estreia no segundo turno, tem outro nome. Lá vai Serginho, o segundo reserva do ataque, que nem se lembra do último gol que marcou. Ah, isso já faz muito tempo. Vazia. 43 minutos. Bola na área e uma cabeçada indefensável.
Botafogo, 1-0. Ronaldinho? Dimba? Que nada. O nome gritado por aqui é outro. E o outro Botafogo também está com... Muita confusão nas eliminatórias sul-americanas para o Mundial de 98. Em La Paz, a Bolívia venceu a Argentina por 2-1 e agora também briga por uma vaga. O Chaispur fez o gol da vitória logo no início do segundo tempo. Faltando 10 minutos para o final, os jogadores argentinos reclamam de uma agressão contra um reserva e o tempo esquenta no estádio Hernando Siles. Com a vitória, a Bolívia soma 13 pontos ganhos e fica em terceiro lugar ao lado da Argentina, Equador e Uruguai. Em Assunção, o Paraguai, treinado pelo brasileiro Paulo César Carpegiani, vence a Colômbia por 2-1 e assume a liderança das eliminatórias. O atacante Soto marca o gol da vitória a 3 minutos do final. E tempo quente também em Assunção. Uma briga entre o goleiro paraguaio Chilaver e o colombiano Faustino Asprilla provoca uma grande confusão no estádio Defensores del Chaco. Com a vitória, o Paraguai chega aos 20 pontos ganhos em 9 jogos, 3 a mais que a Colômbia, que ocupa a segunda posição. Bom, por aqui no retorno de Tafarel, Romário e Ronaldinho brilham mais uma vez no ataque da seleção brasileira. Os dois comandaram o show na goleada de 4-0 sobre o Chile. Eu e o Romário na frente, procuramos movimentar e criar as oportunidades de gols e aproveitamos já. A dupla Romário e Ronaldinho em campo é espetáculo, é show, é mais do que gol, é goleada. A seleção começou a arrasar o Chile pela cabeça de Ronaldinho. Mais do que oportunista, desta vez Ronaldinho foi preciosista. No cruzamento, ele fez a bola chegar no ponto certo para a cabeçada de Romário. E tive a felicidade de cabecear bem, a bola antes de entrar ainda bateu no goleiro. E eu acho que o mérito não foi só meu, mas sim também do Ronaldinho por ter colocado a bola perfeita. Objetividade no ataque, segurança na defesa. A volta ao gol da seleção foi como o Tafarel queria. Qual foi a defesa que você considerou mais importante? Mas eu acho que foi uma bola no chão, que eu estava bem colocado, ou talvez aquele chute no primeiro tempo, aquele chute forte, que está muita gente na minha frente. Só que ele veio bem em cima, né? Se viesse do lado, aí a gente estaria conversando diferente. O show do ataque brasileiro continuou no segundo tempo. Pararam uma explosão chamada Ronaldinho, só com falta. O próprio Ronaldinho cobrou o pênalti e fez 3-0. Frieza para o drible, com habilidade desconcertante, foi o solo de Romário. Eu tive a oportunidade de fazer de dar aquele drible, graças a Deus saiu. Infelizmente a conclusão não foi do mesmo nível do drible. A segunda vez de Romário no amistoso chegou no toque sem querer de Ronaldinho. Quarto gol ele me falou que o passe foi dele, mas eu acho que a bola escapuliu e eu tava lá e chutei e a bola entrou. Romário e Ronaldinho jogaram juntos 2 vezes e fizeram 6 gols. Com atuações como esta contra o Chile, os dois estão acostumando o torcedor brasileiro às goleadas. Então a felicidade é nossa de ter 2 pontas de lança se entrosando e a cada jogo mostrando a capacidade individual e coletiva, que é o importante dentro do futebol. Eles estão garantindo mesmo que o lugar no ataque é deles? Não. Aí a resposta fica eles para com vocês a todo jogo. Eu estou escalando e eles é que vão executando. Muito boa tarde. Final, Atlético Paranaense, Ceará e Vitória ficam em vantagem contra Vasco, Santa Cruz e São Paulo. Campeonato Carioca, o Fluminense, mesmo de técnico novo, continua a decepcionar e fica no empate contra o Madureira na primeira rodada do retorno. Sai a cobrança, cabeçada e o gol! Rogerinho! Madureira vai jogar com 38 atacantes daqui a pouco. Olha a chegada perigosa do Madureira, bola enfiada no meio. Perdeu, voltou e o gol! Gol! O número 18, Wellington, não perdoou. Copa do Brasil, no Mineirão, o Corinthians garantiu classificação às quartas de final diante do Atlético, que sai na frente com o Evaí.
Mas Donizete tratou de definir o placar. Atlético 1, Corinthians também 1. O Timão enfrenta o melhor de Vasco e Atlético Paranaense. No primeiro jogo das oitavas, o Atlético em casa sai na frente. Paulo Miranda acerta um belo chute. Oséias cruza e Paulo Rink aumenta, 2-0. Mauricinho de dentro da área diminui para os cariocas. Reginaldo usa a cabeça e define. Atlético 3, Vasco 1. O time paranaense pode até perder por um gol que avança na competição. Criamos muitas situações de gols e perdemos, né? Acho que o Vasco não pode perder tanto gol assim. Taticamente o Vasco foi beneficiado, porque o jogador que ele perdeu, destocando a bola, ele chegava. E eu fui obrigado a tirar um do meio para compor a defesa. Palmeiras e Coritiba. Cláudio Miro usa a cabeça. Coritiba 1-0. Djalminha bate pênalti e deixa tudo igual. O lateral Júnior coloca o Verdão em vantagem. Alex está sendo negociado com o Palmeiras, mostra habilidade e empata novamente. Almir para Edmilson e o gol do Palmeiras, 3-2. Marquinhos acerta um belo chute e define. Palmeiras 4, Coritiba 2. O Verdão vai pegar o vencedor de Ceará e Santa Cruz. Foi um jogo difícil. A equipe do Coritiba teve o seu mérito, com a equipe que brigou, mas o Palmeiras foi superior e mereceu a vitória. Ontem o Ceará bateu Santa Cruz. Maurílio, ex-Palmeiras, faz 1-0 para o time pernambucano. Irum está no jogo e deixa tudo igual. Edu Lima também quer o seu, 2-1 Ceará. Nildo marca o terceiro do time da casa. Rato está esperto e define. Ceará 3, Santa Cruz 2. A equipe pernambucana precisa vencer por 1-0 ou 2 gols de diferença para passar a outra fase. No Beira-Rio, Internacional e Santos. Arilson faz 1-0 Inter. O mesmo Arilson fatura o segundo do Inter. Como no primeiro jogo, o Santos também venceu por 2-0. A decisão foi para os pênaltis. Aí brilhou a estrela do goleiro André, que defendeu 3 cobranças e garantiu a classificação do Inter. O time gaúcho espera pelo vencedor do confronto entre Flamengo e Rio Branco do Acre. Ontem os cariocas perderam 2-1. A torcida foi maravilhosa. Nos incentivou, acreditou no time, teve paciência. E eu dedico esses gols que eu fiz, essa classificação para essa torcida que acreditou no Internacional, acreditou em nós, no nosso trabalho e compareceu, nos incentivou. Então, parabéns para a equipe internacional e para a torcida principalmente. Em Salvador, Vitória e São Paulo. A noite foi de Chiquinho, que fez os 2 gols do time baiano. O gol paulista foi de Denilson. Uma confusão paralisou o jogo por 12 minutos antes do final. Garrafas e latas foram jogadas no campo. Flávio do Vitória e Edmilson do São Paulo foram expulsos. Final Vitória 2, São Paulo 1. Na volta no Morumbi, os baianos jogam pelo empate. Isso aí é fruto de um trabalho que nós fazemos aqui na Toca, que com certeza está saindo e surgindo os frutos dos jogos. O importante é que eu tenho feito grandes atuações, né? Você vê hoje eu fiz uma grande partida, participei do segundo gol, uma linda jogada, uma jogada realmente de muito talento do nosso time, né? E um gol lindo, um gol bonito, né? Um juiz muito nervoso, muito apreensivo e não dá nada no grito. O torcedor do Vitória gritava, ele marcava falta. O que menos teve é futebol. O resto foi uma vergonha total, mais gente dentro do campo do que fora. Só que o jogo de volta, São Paulo fazer 1-0, está classificado, então acho que tá bom. Ainda na Boa Terra, o Bahia se prepara para o clássico. Rio Grande do Sul. Campeonato Gaúcho. Paulo Henrique chuta, a bola bate em Marcos Paulo e entra. Grêmio 1-0. Segundo tempo, a boa jogada de Sandro termina com Everton mandando a bola para a rede. Final, Grêmio, líder do Campeonato Gaúcho, 1. Ipiranga, também 1. Em Curitiba, Paraná e Atlético, Andrei faz pênalti em Tcheco. A cobrança é de Ricardinho. Final, Paraná 1, Atlético 0. É a primeira derrota do Atlético neste ano. Bahia e Vitória em Salvador, na primeira partida da final do primeiro turno. 75 mil pessoas lotam a Fonte Nova. Edmundo recebe, dribla o zagueiro e chuta. Bahia 1-0. Bebeto de falta, empata para o Vitória. 1-1. Chiquinho cobra escanteio, Flávio chuta. Vitória 2-1. Segundo tempo, Júnior faz pênalti em Edmundo. Odmilson bate, Bahia 2, Vitória 2. Bebeto toca para Aguinaldo, que chuta, Vitória 3, Bahia 2.
Parreira do Bahia perde a cabeça, dá um soco em Preto e acaba expulso. Os jogadores do Bahia, até o goleiro William Manden, vão tentar um empate na área do Vitória. E olha, se dão mal, o contra-ataque é fulminante. Aguinaldo lança Humberto que rola para Wesley marcar. Final, Vitória 4, Bahia 2. Campeonato do Rio, Fluminense volta redonda. Paulo Roberto cobra o escanteio, a bola sobra para Rony. Fluminense 1-0. Segundo tempo, Rony cruza para o estreante Alcindo aumentar. Fluminense 2-0. Joãozinho de falta diminui. Final, Fluminense 2, Volta Redonda 1. Botafogo e Flamengo no Maracanã. Ailton cruza, rasteiro, Sorato toca. Botafogo 1-0. Agora Ailton encobre o goleiro Zé Carlos. Beleza de gol, Botafogo 2-0. Júnior Baiano erra o chute dentro da área, mas o grande erro é do juiz que dá pênalti. Cobrança de Romário, 13º gol do artilheiro do Rio. Botafogo 2, Flamengo 1. Romário tem a chance do empate em outro pênalti, mas o baixinho acerta a trave. Segundo tempo, Romário rola para o chute de Júnior Baiano. Final, Flamengo 2, Botafogo 2. Daqui a pouco, mais gols para você. Com a vitória do Corinthians sobre o Santos pelo Campeonato Paulista. Na Espanha, Rivaldo marca o gol da vitória do La Coruña sobre o Saragossa. E Giovani e Ronaldinho também marcam na rodada espanhola. O Barcelona goleia o Sporting de Gijón. No primeiro gol, Ronaldinho e Giovani tabelam e Giovani marca. O terceiro do clube catalão sai na cabeçada de Ronaldinho. 25º gol do artilheiro da Espanha. O placar final é de 4-0 para o Barcelona. O time está em segundo na tabela, 6 pontos atrás do Real Madrid, que só joga amanhã. Campeonato Mineiro em Nova Lima, Vila Nova e Cruzeiro. Cal Baiano chuta de fora da área. 1-0 para o Vila Nova. A tabela do ataque do Vila Nova deixa Adão na cara do gol. 2-0. Rogério cobra a falta no rebote, Reinaldo marca. Final, Vila Nova 2, Cruzeiro 1. Campeonato Paulista, Portuguesa, Santista e Guarani. A zaga não corta o cruzamento e Ailton faz 1-0 para o time de Campinas. Segundo tempo, depois da cobrança de escanteio, Emerson empata para a Portuguesa, 1-1. O Guarani marca de novo. Fabinho recebe livre e faz o gol, 2-1. Calazans da Portuguesa arrisca da entrada da área e deixa tudo igual de novo, 2-2. No último minuto do jogo, Tony chuta, Irã rebate, Demétrios define o jogo. Final, Portuguesa, Santista 3, Guarani 2. Em Limeira, Internacional e Portuguesa, Rodrigo dribla 3 marcadores e toca na saída do goleiro. Beleza, Portuguesa 1-0. Segundo tempo, Marquinhos Capixaba de pênalti, empata para a Inter, 1-1. Tininho dá a vitória à Lusa. Final, Portuguesa 2, Inter 1. O Corinthians vence o clássico contra o Santos no Morumbi. Marcelinho cobra a falta, Henrique desvia. Corinthians 1-0. Marcelinho muda de lado e cruza para a cabeçada de Mirandinha. Corinthians 2-0. Na comemoração, ele e Túlio vão pescar o peixe. Túlio tabela com Mirandinha e bate rasteiro, 3-0. Nova provocação da dupla. Mirandinha e Túlio agora vão nadar. O Santos faz o dele no segundo tempo. Baiano chuta forte da entrada da área. Final, Corinthians 3, Santos 1. O Timão lidera o grupo 2 do Campeonato Paulista. A máfia da Previdência volta a atacar no Rio de Janeiro. Desde a entrada em campo, era difícil não lembrar da vitória dos reservas do Botafogo há 11 dias. E o começo deste jogo parece uma sequência do outro. O Flamengo vulnerável e o Botafogo rápido. O suficiente para Sorato chegar primeiro que Zé Carlos. 1-0, aos 4 minutos. A
reação rubro-negra é nervosa como na chance que Fábio Baiano, na pequena área, consegue perder. O Flamengo se safa nos pés de Sorato, mas na sequência não se livra de entregar o ouro. A bola vai sobrar para Ailton, que tem visão para encobrir Zé Carlos. O banco do Flamengo está perplexo e fica assim até o lance em que Júnior Baiano cava um pênalti que deixa muitas dúvidas. Na hora que eu fui chutar, alguém tocou na minha perna por trás e só tive o trabalho de me jogar no chão. Romário, que não costuma perder, marcou 2-1. O Botafogo não chega a cair, mas o Flamengo melhora bastante. Sobretudo depois que Marco Aurélio entrou na vaga de Sávio contundido. O lançamento é como Romário gosta. A arrancada é como nos bons tempos. E este pênalti é claro. Gonçalves ainda acaba expulso. Não tinha pra onde correr, ou eu fazia o pênalti e deixava o Romário fazer o gol. Romário quase nunca perde. Quase nunca. Com um jogador a mais, o Flamengo volta do intervalo com disposição para uma virada. O caminho fica mais fácil depois da surpresa de Júnior Baiano. 2-2. E tudo parece mudar. Mas o Botafogo se fecha e segura os lampejos, principalmente de Romário. Só no finzinho o jogo se iguala. A Tirson fez falta violenta e também foi expulso. Fim das pretensões rubro-negras de ganhar um jogo que parecia perdido. O Flamengo não conseguiu a vingança que esperava, mas tirou os primeiros 2 pontos do Botafogo em 14 jogos deste campeonato. Tivemos as oportunidades, criamos as oportunidades, mas não conseguimos aproveitar. Dá algum tipo de sensação de tristeza de perder os primeiros 2 pontos do campeonato? Não, pelo contrário, estamos felizes. Mantivemos a invencibilidade. Nós estamos há 48 jogos sem perder em campeonato carioca. E nós não jogamos contra um adversário qualquer. Nós jogamos contra o Flamengo, que é uma equipe que também está pensando em ser campeã. No Morumbi, o Corinthians ganha do Santos. Definido. Copa do Brasil. O Ceará vence o Santa Cruz no Recife e está classificado para as quartas de final. Edu Lima chuta de fora da área e o goleiro Maurício engole um frangaço. 1-0 é o placar final. O Ceará agora enfrenta o Palmeiras. Grêmio e Portuguesa jogam em São Paulo. Paulo Nunes faz para os gaúchos. E Rodrigo empata para a Lusa. O placar de 1-1 dá a vaga para o Grêmio, que venceu o jogo de ida por 2-1. O time do Sul vai pegar o Vitória. A equipe baiana se classifica ao empatar com o São Paulo no Morumbi. Aguinaldo marca os gols do Vitória. Dodô faz para os paulistas. Final 2-2. A partida termina em confusão. Alberto tenta agredir Júnior Tuchê. Preto vai apartar e acaba atingido pelas costas por Nem. Valber é impedido de brigar com um dirigente do Vitória. É a repetição das cenas lamentáveis que tinham acontecido no jogo de ida entre as duas equipes em Salvador. O esporte forma um trio de ouro para arrasar os adversários. E agora só precisa de um empate no jogo de volta na Inglaterra. Na outra semifinal, a Juventus da Itália vence o Ajax e está bem perto da final da Copa. Aconteceu a derrota do time da casa. O Juventus da Itália fez 1-0 com o Amorusso. Ainda no primeiro tempo, o Vieri aumentou para a equipe da Juventus. 2-0. Só no segundo tempo, o time do Ajax diminuiu com o finlandês Litmanen. Placar final 2-1 Juventus em Amsterdã. No jogo de volta, boa vantagem para o Juventus. Borussia e Manchester United jogaram em Dortmund, na Alemanha. Trezeguet fez o único gol da partida. Vitória do Borussia 1-0, que decide a vaga jogando na Inglaterra. Na bola, vitória do Borussia fora do São José em casa perdeu para a União 1-0. Nos outros 5 jogos foram marcados 17 gols, média de 3 por partida. O destaque da rodada foi a arbitragem, que infelizmente apareceu pelo lado negativo e pisou na bola. Em São José do Rio Preto, o América recebe o Mogi e sai na frente com Bolé. O segundo gol é de Paulo Américo.
O Mogi diminui com Paulão. Final América 2, Mojimirim 1. Em Campinas, Guarani e Inter, Ailton faz 2 gols em 8 minutos. Bugre 2-0. No segundo tempo, Dinei diminui para Inter. E Zelito empata. Final Guarani a 8 jogos sem vencer 2, Inter 2. O Botafogo segue como o único time sem vitória. Ontem, em Ribeirão, o time sai na frente da Portuguesa Santista com Rubens. A Santista empata com Tony, que faz também o segundo. Final Botafogo 1, Portuguesa Santista 2. Depois da vitória contra o Santos, no domingo, tudo se transformou em otimismo pelos lados do Parque São Jorge. Assim, o Corinthians entrou para jogar contra o Juventus com a séria intenção de mostrar que tinha embalado de vez. Mas não foi bem assim. Depois da cobrança do escanteio, Carlinhos abre o placar, mostrando que as tradicionais travessuras juventinas estavam só começando. O Corinthians, que não estava bem, piorou. Meio de campo perdido, ataque obsoleto. Aos 23 minutos, num lance duvidoso, Mirandinha recebe penalidade. Souza faz 1-1. Logo depois, um pênalti. Claro, a favor do Juventus, não assinalado pelo tal de Mocelin. O Corinthians, no final do primeiro tempo, ainda criou 2 boas chances com o lateral André. Mas era o Juventus que tinha o controle do jogo. Volta o Corinthians para o segundo tempo e de cara faz o gol. Depois de uma assistência de classe de Mirandinha, Henrique completa. 2-1. O Juventus, no contra-ataque, consegue um pênalti. Na jogada, Ronaldo, que era o último homem, foi expulso. Maurício entra no lugar de Túlio, numa fria, literalmente. 2-2, gol de Jajá. Nem mesmo as entradas de Silvinho e Neto modificaram alguma coisa. No final, vaia da torcida. Até que 2-2, pelo que jogou, foi um bom resultado para o Corinthians. A torcida pensa o que quer, né? Acho que vem para o estádio, eles pagam para criticar e para elogiar. Eles façam o que eles bem entenderem. Futebol é isso daí, todo jogo é diferente. Contra o Santos a galera jogou bem e hoje não deu, porque eles marcaram bem o nosso time. Mas o importante é que a gente está lutando e não está perdendo. O Rio Branco de Americana, que já quebrou a invencibilidade do Corinthians neste campeonato, começou com o que tem de melhor, a velocidade. Curê fez uma grande jogada e marcou aos 5 minutos, 1-0. O Rio Branco ainda acertou o travessão de Veloso e depois Marcelinho ficou cara a cara com o goleiro do Palmeiras. Veja que jogada incrível. Viola cabeceou na trave e Mineiro salvou quase em cima da linha. Confusão na expulsão de Djalminha. Ele saiu de campo e queria tirar satisfações com o árbitro como homem. Porque o juiz te ofendeu, você ofendeu o juiz, o que aconteceu? Eu não ofendi ele em nenhum momento. Se ele falar isso, ele é mentiroso e é safado. E não vai ficar assim, porque é muito fácil dar um cartão vermelho se eu não ofendi ele em nenhum momento, nenhum. Se ele falar isso, ele é safado, é mentiroso. Logo em seguida foi a vez de Luiz Eduardo. Ele fez pênalti e foi expulso de campo. Luizão, que sofreu a penalidade, bateu e empatou, 1-1. No segundo tempo, o Palmeiras começou em cima, mas em cima mesmo. Luizão carimbou a trave. Com o artilheiro não se brinca. Viola vira o corpo e o jogo. 2-1 para o Palmeiras. Aos 12 minutos, Sandro, que já tinha cartão amarelo, foi expulso de campo. E o Palmeiras ficou com 9 jogadores. Marcelinho ainda perdeu esse pênalti. Veloso, que vinha se destacando com grandes defesas na partida, aos 37 minutos fez 2 grandes defesas e foi expulso de campo. Tá certo que o time do Palmeiras ganhou a partida contra o Rio Branco de Americana, mas perdeu jogadores importantes para o jogo contra o Mojimirim no próximo sábado. 3 foram expulsos de campo: Veloso, Sandro e Djalminha. Rogério saiu contundido, além do que Cafu e Kleber estão entregues ao departamento médico. Mais problemas para o técnico Márcio Araújo. Mas o que ninguém entendeu aqui no vestiário do Palmeiras foi a atuação. 4 gols do Peixe. O Santos entra em campo para tentar reassumir a vice-liderança de seu grupo. O adversário Araçatuba não realiza uma boa campanha e é o último colocado do grupo 2 do Paulistão. O favoritismo do Peixe, que joga em casa, é muito grande e começa a se confirmar logo aos 2 minutos de partida. O juiz marcou falta técnica do goleiro Gilberto, Alexandre cobrou rápido e na sobra Fumaça de cabeça abriu o marcador.
é o prenúncio de uma goleada. Santos 1-0. O gol de Narciso de cabeça, anulado pelo juiz, não intimidou a equipe do interior, que logo chegou ao empate com o atacante Flávio Guarujá. Ele se antecipa a Narciso e agradece aos deuses pelo gol que marcou. Como o tempo passava e o gol não saía, alguns torcedores começaram a vaiar o time. O time volta inspirado na etapa final. Macedo dá meio gol para a Fumaça começar a calar os insatisfeitos. Aqui Pedro Luiz comete pênalti em Macedo e é expulso de campo. Wagner vai para a bola e marca mais um. A torcida volta a acender o time. Mas como onde há fogo, há fumaça, ele marca mais um. É o seu terceiro gol na partida e o quarto do Santos. No final, Santos 4, Araçatuba 1. A cobrança da galera santista tem duas explicações. Uma que ela é mesmo muito exigente. A outra que depois da diretoria contratar Luxemburgo, Zete, Ronaldão, Miller e Careca, a torcida quer ver o time jogar bem. Só que Careca e Miller ainda não estrearam. Mas o torcedor não quer saber disso. Acho que essa meia dúzia vai existir sempre, mas se o torcedor santista mesmo pegar como pegou e incentivar a equipe, ofusca essa meia dúzia, não adianta eu gritar, vaiar a minha equipe, porque os outros não vão deixar. Eu tenho muito carinho pela torcida do Santos, né? Mas eu acho que aqueles que vêm aqui para vaiar, eu espero que fiquem em casa, porque tem que ter a paciência, né? E aí, aqueles que tiveram a paciência, viram um bom futebol da equipe do Santos. No clássico de ontem, a Portuguesa passou pelo São Paulo. Criando chances, sofrendo faltas, o São Paulo começou melhor. A torcida pediu e lá foi Rogério ao ataque. O goleiro luso, Márcio Defende, não justificou o nome e o árbitro uruguaio Julio Mato confirmou o gol. Decisão difícil e revista pouco depois, quando o bandeira José Gavioli foi ouvido. Sem a vantagem, o São Paulo continuou insistindo. Teve gol anulado de Dodô. E bola na trave de Aristizábal. Se não bastasse, Nem ainda fez falta feia para brecar a arrancada de César e acabou expulso. O mesmo destino do técnico Muricy, que reclamou da arbitragem, e do zagueiro Emerson da Portuguesa, que já no segundo tempo parou o Dodô na base da violência. Paulinho não quis saber, aproveitou o espaço para cruzar na medida. Moreno só conferiu. 1-0 Lusa. Quase ao final, Márcio Defende se recuperou, pegando o chute a queima-roupa de Marques. E Capitão só não aumentou o placar porque Bordon não deixou. O segundo cartão vermelho tricolor e a defesa de Rogério na cobrança de branco foram os últimos retratos de um clássico que mantém as duas equipes na vice-liderança de seus grupos, mas pode jogar o São Paulo em uma nova crise. Esse foi o quinto jogo do São Paulo sem vitória. E na saída dos jogadores, a pressão da torcida foi enorme. Apesar de tudo, o técnico Muricy prometeu continuar à frente da equipe. Eu não sou covarde, pô. Vou largar agora. Nós vamos classificar esse time e vamos brigar pelo título. Todo mundo tá correndo dentro de campo, todo mundo tá batalhando, todo mundo tá fazendo o possível. E a culpa não é do treinador. A gente tá procurando dar o máximo pra gente conseguir fazer os gols. Infelizmente não tá saindo. Acho que o futebol tem altos e baixos. E a gente tá passando um momento ruim. A partir do momento que a gente conseguir fazer os gols, a situação vai mudar, não só para os jogadores, mas como para o Muricy também. Agora a Copa do Brasil. O Atlético Paranaense não se intimidou no estádio de São Januário e, mesmo derrotado, eliminou o Vasco da competição. Antes do jogo, uma interrogação. O Vasco, sem Edmundo, recheado de garotos, poderia se classificar? A resposta é sim, poderia. Fez um gol logo aos 4 minutos. Bola na trave que bate em Tinho e entra. A dúvida volta logo depois. O Atlético mostra força para reagir. Kleberton acerta o gol de empate. A garotada do Vasco não esfria. Juninho dá um calor na defesa e faz um gol de craque. 2-1. Não é preciso dizer muito sobre a precisão do passe
e do toque de Pedrinho para fazer o terceiro. Ainda no primeiro tempo, o Vasco consegue o improvável. A falha bizonha de Ricardo Pinto deixa Alex sem trabalho para marcar 4-1. Um placar que classificava o Vasco e trocava as dúvidas por uma quase certeza. Se alguém ainda tinha que provar alguma coisa, esse alguém estava do outro lado. E o Atlético provou. Justificou a fama de ter um dos melhores conjuntos do país. O polonês Pierkanski acha o espaço certo de Paulo Rink. 4-2. O jogo, que já era ótimo, fica ainda melhor. O Vasco cria uma coleção de belas oportunidades. Precisava que uma delas fosse melhor concluída. Precisava de um gol. E nenhum seria tão fácil quanto este. É melhor ver de novo para acreditar. A bola sai. Quem entra no gol é Mauricinho. De uma hora para outra, tudo parece ruir. É assim também com o zagueiro Alex. Ele vinha bem no jogo, mas foi mal na cabeçada. O passe é milimétrico para Paulo Rink. E o gol, sob medida, para ofuscar o brilho dos garotos do Vasco. Faz parte do futebol ali. Infelizmente a bola bateu na minha cabeça, foi para frente da área, mas como eu falei, trabalhando que a gente consegue alcançar os nossos objetivos. E não vamos deixar a peteca aí, vamos trabalhar para o Campeonato Carioca. Ao Vasco não vai sobrar mesmo outra alternativa. Quem segue na Copa do Brasil é o Atlético. O próximo adversário vai ser o Corinthians. Mas os paranaenses prometem... O árbitro do jogo. Não adiantou a promoção nos ingressos, nem as promessas dos jogadores em exibir um grande futebol. O público no Maracanã foi um desastre. Apenas 11 mil torcedores compareceram. O rubro-negro começa pressionando. Lúcio tenta achar Romário e não consegue. Sávio também tem a chance dele nessa cobrança de falta. Enquanto isso, o Rio Branco procura ganhar tempo. Romário, sempre oportunista, faz o dele. Só que impedido não vale. O Rio Branco, devagar, vai chegando ao gol do Flamengo. E no corre-corre desorganizado, o rubro-negro não faz nada. Só aos 27 minutos, Lúcio ameaça. Em seguida, uma cena lamentável. O goleiro Valtemir demorou em repor a bola e recebe o cartão amarelo. Na sequência, o goleiro joga a bola no árbitro Clever Gonçalves, que o expulsa. Inconformado, agride com socos o árbitro. Resultado: Palmeiro sai para a entrada do goleiro reserva Alex. O Flamengo não consegue explorar o desequilíbrio do adversário e perde várias oportunidades. Veja aí. E finalmente Lúcio, aos 47 minutos, acerta o cruzamento. E Romário, de cabeça, abre o placar. 1-0 Flamengo. No segundo tempo, o futebol dos dois times continuou pobre, sem graça. Só aos 10 minutos, um lance de perigo. Sávio chuta para a bela defesa de Alex. O time carioca anda ruim das pernas e sem sorte. A Tirson por pouco não marca. A bola bate na trave. E Romário também deixa o dele no travessão. Mas aos 27 minutos, depois da tentativa de Sávio, Evandro no rebote marca 2-0 Flamengo. Fim do sufoco, o Flamengo relaxa e faz o terceiro gol com Bruno Quadros. Em seguida, o Rio Branco faz um pênalti desnecessário. Romário corre para aumentar. 4-0 Flamengo. Aos 40 minutos, o árbitro dá pênalti de Fabiano. Papelim faz o gol de honra. 4-1. E tem mais gol. No finalzinho, Sávio também deixa o dele. Final, Flamengo 5, Rio Branco 1. Com a vitória de 5-1 sobre o Rio Branco do Acre, o Flamengo conseguiu passar para a próxima fase da Copa do Brasil. A primeira partida do rubro-negro nas quartas de final será contra o Internacional no Sul. Júnior, o Flamengo venceu de 5-1, mas te agradou a equipe? Bem, em alguns momentos, né? Na verdade, eu acho que a nossa equipe, principalmente no primeiro tempo, estava um pouco nervosa, querendo decidir as coisas com a rapidez. E naturalmente, quando você procura fazer essas coisas, vamos dizer, com pressa, a lucidez você perde. E talvez tenha acontecido isso. Depois que a gente relaxou um pouco, a equipe colocou a bola no chão, procurou a virada de jogo, já que o adversário estava sempre fechado, e acho que o resultado foi perfeitamente normal.
A agressão do goleiro do Rio Branco virou caso de E pode terminar em segundo lugar no grupo 4 da Taça Libertadores da América. 3 minutos, bola no ataque. Cleison pela esquerda fez ótima jogada e cruzou para Alex. 1-0. 2 minutos depois, Rivera, o jogador que deveria puxar o contra-ataque do Cristal, se machucou e deixou o jogo. O começo da partida não poderia ter sido melhor. Os peruanos ficaram tão atordoados que com 22 minutos, apesar da tabela entre Palhinha e Reinaldo não ter sido perfeita, o atacante marcou o segundo. O Cristal, que até jogar no Mineirão tinha defesa menos vazada da Libertadores, com apenas um gol, conheceu o outro lado da competição. Fora de casa não é fácil aguentar a pressão. A sorte do Cristal é que no segundo tempo o Cruzeiro caiu muito. A gente começa o jogo muito bem e depois parece que dá uma cochilada. Para piorar, o time brasileiro perdeu Rogério expulso. O Cristal foi à frente e no lance de Hidalgo pela ponta, Bonet diminuiu o placar, 2-1. Os últimos minutos foram de sofrimento, principalmente para o zagueiro Gelson Baresi. Com um ferimento no rosto, ele precisou ser um herói em campo. Apesar da vitória dramática, o Cruzeiro deu um passo importante para ficar em segundo lugar no grupo 4. Basta o Cristal não vencer o Grêmio terça-feira em Porto Alegre e os mineiros vão enfrentar o Nacional do Equador na próxima fase. O brasileiro Rubens Barrichello surpreende no primeiro treino. A Paulista, goleada do Corinthians. Do Rio, tropeço do Flamengo, vitória do Vasco. Da Espanha, mais um show de Ronaldinho. Vamos aos gols. Ronaldinho hoje fez 3. O Barcelona empatava com o Atlético de Madrid quando ele fez 2-1. No segundo tempo, Ronaldinho passou pelo goleiro, marcando o segundo dele, o terceiro do Barça, 3-1. E Ronaldinho ainda marcou um de pênalti. O Barcelona venceu o Atlético por 5-2. Ronaldinho, artilheiro do Campeonato Espanhol, agora com 28 gols. No Maracanã, o clássico Fluminense e Vasco. O Alessandro toca para Juninho, que cruza. Edmundo livre, bate de primeira. Vasco 1, Fluminense 0, placar final. Em Conselheiro Galvão, Madureira e Flamengo. Wagner Santos centra alto. E o goleiro Zé Carlos falha. Bota a bola para dentro. É o Madureira na frente. 1-0. Segundo tempo, pressão do Flamengo e um lance polêmico. Marco Aurélio Jacozinho cabeceia a bola na trave. Chuta no rebote e comemora. O juiz dá o gol. Os jogadores do Madureira reclamam que a bola não entrou. Uma grande confusão, reveja o lance. A bola entrou sim, ela bateu no suporte que sustenta a rede lá dentro. Final, Flamengo 1, Madureira 1. Campeonato Paulista no Morumbi, São Paulo e Guarani. Alberto cobra falta, Dodô marca de cabeça 1-0 São Paulo. O Guarani empata no começo do segundo tempo. Ailton recebe de Paulo Isidoro, avança e toca na saída do goleiro. O São Paulo volta a ficar na frente, Dodô de pênalti, faz 2-1. Contra-ataque do Guarani, Cleiton cruza e Ailton de novo, deixa tudo igual, 2-2. O Guarani vira o placar, Ailton de pênalti marca o terceiro gol dele no jogo, 3-2. Já nos descontos, outro pênalti para o São Paulo, Adriano bate e define o placar. São Paulo, segundo colocado do grupo 2, 3, Guarani 3. Em Santos, Santos e Portuguesa Santista. Macedo lança Cássio, que cruza para João Fumaça fazer 1-0 e marcar o quinto gol dele no campeonato. E a comemoração foi na base do Vira. O segundo gol sai no último minuto de jogo. Eduardo Marques toca para Fernando. Ele chuta quase sem ângulo, a bola bate no goleiro Ivan e entra. Final, Santos terceiro no grupo 1, 2, Portuguesa Santista 0. No Canindé, Corinthians e América, Marcelinho Carioca tenta o cruzamento e acaba fazendo um golaço, 1-0. Veja de novo aí o gol de Marcelinho. Agora, Marcelinho cobra o escanteio, Célio Silva ajeita de cabeça e Cris completa para o gol, 2-0. Donizete invade a área, chuta a bola na trave. Na volta, Marcelinho Carioca faz Corinthians 3-0.
Mais um ataque pela esquerda. Souza cruza, a defesa do América para e Mirandinha faz 4-0. Marcelinho recebe na direita, chuta entre o goleiro e a trave, é 5-0. O Corinthians é líder do grupo 2 com 31 pontos ganhos. E daqui a pouco tem mais gols. Agora uma reportagem. Jogo em Volta Redonda e manteve a liderança, agora sozinho, do segundo turno da competição. Vamos aos gols. Aos 30 do primeiro tempo, Andinho fez. Volta Redonda 1-0. Segundo tempo, aos 8 minutos, Sorato empatou, sempre ele. No placar, Botafogo 1, Volta Redonda também 1. E aos 43 do segundo tempo, Bentinho fez o gol da vitória do Botafogo. Resultado final, Botafogo 2, Volta Redonda 1. No Maracanã, o Vasco vence e continua bem na briga do segundo turno. Já o Fluminense se complica com a derrota. O clássico Vasco e Fluminense teve um público fraco. Apenas 11 mil torcedores compareceram ao Maracanã. Os dois times começam equilibrados. O primeiro lance de perigo veio dos pés de Ramon nessa cobrança de falta. O Fluminense responde na velocidade de Rony. Na jogada de Roger, Rony lança para Alcindo, que quase abre o placar. E como dizem, quem não faz leva. Aos 12 minutos, Edmundo não perdoa e marca. 1-0 Vasco. O Fluminense não se intimida e luta para se igualar no placar. Nildo faz bonito e mostra que tem velocidade, só faltou o gol. O Vasco também vai chegando ao ataque. Gotardo salva o tricolor neste lance com Ramon. No finalzinho do primeiro tempo, Alcindo pede pênalti, confira. No segundo tempo, os ânimos esquentam. Gotardo e Edmundo se estranham. O árbitro Álvaro Quelas expulsa os dois. Depois da confusão, Rony perde uma grande oportunidade. Alessandro também deixa o gol escapar. Neste lance, Nildon pede pênalti. Tricolor não desiste. Em seguida, Pedrinho dá o troco e por pouco não faz o segundo do Vasco. O Wellerson salva a pátria, mas em compensação, o goleiro se machuca e tem que ser substituído por Adilson. Final, Vasco 1, Fluminense 0. Com a vitória sobre o Fluminense por 1-0, o Vasco tem agora 4 pontos no campeonato estadual. Os jogadores prometem que a partir de agora a torcida pode confiar no time. E o próximo desafio do Vasco será na quarta-feira à noite, em São Januário, contra o Volta Redonda. Estamos satisfeitos, acho que foi bom, em se tratando de um clássico, né? O Vasco ganha um clássico e se posiciona bem na tabela. A equipe vai melhorar, ela vem melhorando. Mas é difícil você prometer, né? O importante é você trabalhar. E esse trabalho não falta. Vamos conversar com o treinador, conversar entre nós jogadores para ver se próximo domingo, né, a gente vence o Flamengo para continuar na briga pelo segundo turno. Você volta no domingo contra o Flamengo? Até de muleta. E o Flamengo tropeça de novo. O time empata com o Madureira só no finalzinho do jogo. E ainda por cima com um gol que causou muita confusão. A bandeira do Madureira, tremulando no alto do morro, parecia um prenúncio de uma tarde infeliz para o Flamengo. Romário erra a cabeçada e depois se redime com esta bela jogada. O que ninguém esperava aconteceu aos 40 minutos. Wagner cruza e Zé Carlos falha incrivelmente. Madureira 1-0. Tem explicação para aquela falha? Primeiro, o ser humano é passível de erro e o sol me atrapalhou. O segundo tempo recomeça com o Flamengo procurando manter o ritmo do primeiro. Júnior tenta melhorar o rendimento do meio-campo, colocando Maurinho e Jacozinho nos lugares de Jamir e Lúcio. Mas foi a entrada de Nélio em substituição a Evandro que mereceu aplausos da torcida. Madureira sentiu o perigo e passou a se retrancar ainda mais. A ordem era garantir o resultado e o grande trunfo se chamava Arthur. O goleiro só não pôde fazer nada aos 45 minutos. Jacozinho cabeceou na trave e depois acertou o ângulo. A bola quicou dentro do gol. O árbitro Jorge Rabelo hesita em confirmar o gol, mas o bandeirinha de Lermano Sampaio avisa que a bola entrou. O desespero toma conta dos jogadores, dirigentes e torcedores do Madureira.
Não, tava na gaveta. Ele já sabia e o Jorge Rabelo já sabia. Que me avisou antes que ele vinha pra me roubar. Foi gol ou não foi, Jorge? Foi gol. Por que você não marcou então na hora? Não, a assistente estava melhor posicionado desse. Do ângulo que você estava, dava pra ver direitinho se foi gol ou não? Dava, tranquilamente. Foi gol. Aí você tá me colocando outra vez nesse louco. Nem na linha ela bateu. Ela chegou até beliscar a linha, mas ela nem em cima da linha ela bateu. Se ela tivesse batido, ela teria entrado. Depois de 16 minutos de paralisação, o jogo recomeça para terminar assim. Madureira 1, Flamengo 1. Depois do susto, o Flamengo volta a pensar na maratona de jogos pelo Campeonato Carioca e pela Copa do Brasil. Difícil vai ser motivar o time depois da saída de Júnior. O Júnior não tem culpa nenhuma. O Júnior pede pra gente fazer aquilo que a gente faz nos treinamentos. E se a gente não faz, é exatamente o que está acontecendo. Eu não vejo nenhuma culpa do Júnior, pelo contrário. Mas Júnior não é mais... Se complica. Em Fortaleza, o Palmeiras goleia o Ceará e praticamente garante vaga nas semifinais. Pelo Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz passou pela equipe do Cabense. Everaldo aproveita o rebote para fazer 1-0 Cabense. Aos 43 minutos do segundo tempo, o Santa Cruz reage e Maurílio empata. Já nos acréscimos, Douglas usa a cabeça e marca o gol da vitória do Santa. Final Santa Cruz 2, Cabense 1. Pela Copa do Brasil, o Corinthians é surpreendido pelo Atlético Paranaense no Morumbi. Andrei ganha disputa com Célio Silva e de cabeça abre o placar para o Atlético. Souza recebe na área e marca o seu 5º gol na competição, empatando para o Corinthians. O polonês Novak acerta um belo chute e define o placar. Atlético Paranaense 2, Corinthians 1. Nós não tivemos a tranquilidade, né? Tomamos o gol no começo da partida e com isso aí desestabilizou a equipe, né? Mas mostramos aqui, criamos várias oportunidades e não tem nada perdido ainda. O mais importante é a gente saber que o Corinthians tem condição de ganhar de qualquer um em qualquer lugar, né? E isso aí nós temos que ter muito esforço para podermos aproveitar a vantagem. Infelizmente o Atlético teve 2 oportunidades e acabou ganhando o jogo. Mas eu acredito muito e tenho certeza disso que o Corinthians tem um elenco e tem um time para reverter essa situação mesmo em Curitiba. A torcida atendeu ao chamado e veio encarar junto com o time o Verdão do Parque Antártica. Os torcedores transformaram o Castelão num mar alvinegro e estavam confiantes. O esquadrão alviverde chegou ao Castelão vaiado pela torcida. Mas o Palmeiras não se abala. Time maduro também acredita na vitória. O Ceará começa em cima com um balaço de Dema. Veloso solta, mas ninguém aproveita. 2 minutos depois, Edu Lima acerta a bomba. Veloso espalma, mas Nildo vacila. Na cobrança do córner, Edu Lima quase faz gol olímpico. Somente aos 11 minutos o Palmeiras respira, com esse chute de Leandro, por cima. O Ceará domina o jogo, com Dema e Edu Lima, que cobra falta para Veloso fazer grande defesa. O melhor futebol do vovô aparece aos 25 minutos. Um canhão de Heron no ângulo. 1-0. Logo depois, Edu Lima perde gol feito, cara a cara com Veloso. Mas quem tem viola, canta de galo em qualquer terreiro. Pichotada da zaga alvinegra, Viola mata no peito e joga no barbante. 1-1. Agora é Djalminha quem lança Luizão, que cruza para o matador. Viola 2-1. Chega o segundo tempo, é tudo ou nada para o Ceará. Reginaldo, logo aos 3 minutos, perde outro gol. Aí, o Palmeiras começa a mostrar por que é chamado de academia. Viola aproveita cruzamento de Dedimar e faz o terceiro. Rincon escapa e coloca na saída de Jefferson. 4-1. Heron ainda desconta com mais um gol, mas Viola, sempre ele, acaba com o sonho do Ceará. 5-2. Os torcedores compareceram, tá de parabéns porque incentivaram a sua equipe. Uma grande equipe de personalidade, jogadores a nível de times grandes, né? Para jogar na capital. Mas o mais importante é que o Palmeiras soube jogar bem, administrou bem, tocou a bola, marcou. Na hora que teve que fazer os gols, fizeram.